E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um MDcast, cara. Esse MDcast é um MDcast, como é que eu posso dizer? Ele é um MDcast jogável, ele é um MDcast esclarecedor. Hoje a gente vai falar sobre MMO, cara. Mas não só MMO, mas a gente vai explicar um pouco o que é o MMO e também a gente vai desmistificar algumas coisas sobre o trabalho de um youtuber que mexe com o MMO, que usa isso como sustento. Será que é muito dizer isso, Will? Sustento? Não, cara, não é muito não. É isso aí, como qualquer outro trampo, né? Exatamente. É de fato um sustento, né? Tem pessoas que conciliam isso com outros trabalhos, né? Mas outras pessoas como eu hoje vivem apenas disso, cara. Rola assim. Então, eu vou apresentar vocês para esse convidado, tá? Eu não vou chamar o outro de convidado, porque a gente tá aqui com dois caras que eles são muito bons players, mas um deles, de fato, trabalha com isso. A gente vai falar com o Zeus, do canal Ghosts. Fala aí, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiro, agradecer você, Ulisses, pelo convite, né? A gente já tá há um tempão tentando fazer esse encontro acontecer, né? Tentando fazer alguma coisa juntos. E, enfim, desencontros pra lá, desencontros pra cá, mas maneiro que a gente finalmente esteja fazendo isso aqui, cara. Então, enfim, obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço a sua presença, cara. E o Igor, cara. Ele já é figurinha carimbada aqui. Faz tempo que o Igor não aparece, né? Mas é o Igor. Bem, obrigado pelo bom player. Foi muito gentil. Cara, eu acho que vai ter que... Vocês estão ouvindo minha cachorra? Cara, deixa o cachorrinho. A cachorra vai sair na introdução aí. Ok, é o trabalho dele, cara. Mas é muito bom, cara. Enfim, MMO, por muito tempo foi a nossa vida, né? Acho que nós nos conhecemos no MMO, se eu não me engano. Sim, cara. 10 anos já, quase. É muito tempo, cara. Então, realmente é algo que te proporciona muitas coisas bacanas, né? Quando não é no excesso, né? Mas, verdade. enfim, realmente MMO pra quem curte aí, quem sabe aproveitar, é um excelente passatempo e até meio de vida pra muitas pessoas aí. Eu realmente curto muito. Verdade. O Igor, ele tá em um outro podcast, tá? É um outro podcast que a gente gravou sobre a Guerra Infinita, tá? Então, qualquer coisa, dá uma olhada no nosso canal lá e dá uma olhadinha. Guerra Infinita ficou um programa muito legal. Hoje vai brilhar. Hoje vai brilhar e solta a vinheta aí, vai. MDcast. Voltamos aqui, tá? Caras, eu gostaria de introduzir esse papo de uma outra forma, tá? O que eu gostaria agora, nesse momento? A gente vai explicar para as pessoas o que é um MMO de maneira rápida, porque a gente podia ir em um outro programa, se vocês quiserem falar só de MMO, deixa nos comentários aqui que a gente vai atender vocês, tá? Basicamente, eu quero saber, assim, o que é um MMO, né? O que caracteriza um MMO, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre a vida de um youtuber que trabalha com isso, certo? Zeus, um MMO, cara, como você caracterizaria? Cara, se a gente for usar, assim, primeiro partindo da definição, né, da sigla, que é Massive Multiplayer Online, né, o multiplayer massivo, né, online, o MMO, ele hoje é basicamente isso, cara, é um jogo onde você tem uma comunidade com vários jogadores jogando aquele mesmo jogo, no mesmo servidor, enfim, é uma comunidade muito grande de pessoas jogando o mesmo jogo online. Só que o MMO, ele se divide em várias categorias, né, tem o MMO FPS, você tem o MMORPG e por aí vai, né? Então, não necessariamente um MMO é um MMORPG, né? O que vem depois da sigla vai definir a categoria. Você pega um jogo como Warframe, por exemplo, é o que a gente categorizaria como MMOFPS, né? Ele não é nem um FPS exatamente, mas tem também o MMO Shooter, né? E por aí vai, né? Vai aparecer um monte de categorias nesse meio. Mas a ideia é essa, né, cara? É você ter muitas pessoas jogando o mesmo jogo, interagindo de alguma forma, né? Seja em pequenos grupos ou grupos muito grandes, né? Então a gente teria, portanto, dizer que é um jogo de progressão, então. Então, sim, principalmente quando você fala de MMORPG, mas não obrigatoriamente. É por isso que é importante você separar o MMO da sigla que vem em seguida, né? Porque quando você fala de RPG, você sim vai ter o fator progressão muito forte, mas não necessariamente, porque quando você coloca, por exemplo, o MOBA também é um MMO, mas ele não é um MMORPG.
RPG. E ele tem um fator progressão, mas é uma progressão muito mais sutil do que o que você tem num RPG, por exemplo, no MMORPG. Então o fator progressão ele não é obrigatoriamente, né, um fator do MMO. Ele é um fator de uma categoria do MMO, que seria, por exemplo, o MMORPG, né, que tem a progressão como o centro, né, das atenções, mas isso não é exatamente todo MMO que vai seguir esse conceito, né? Entendi. Cara, bom, eu sou jogador de MMO, né? A gente já joga há muitos anos. Eu e o Igor aqui, a gente já jogou muito MMO junto, né? Porra, bota MMO nisso. Foi, cara. É pro casal, Arias. Olha lá. É pro casal, Arias. Não, mas foi muito boa essa explicação dele, cara, porque eu, particularmente, eu não vi até agora, e aí tudo que ele falou faz sentido, eu não via MOBA como MMO. Pra mim, a minha visão era bem limitada, assim, MMO era MMORPG, que é bem o que você desenhou aí. E realmente, claro, eu conheci, como você falou, shooters e tudo mais, eu sabia que existia. Mas pra mim, MMO era o que o Ulisses falou, e MMO é progressão, é um jogo de progressão. Era isso que eu tinha, pelo menos, de visão até agora. Sim, tanto que eu mesmo sempre pensei isso, né? Já que a gente tá falando de MMORPG, que era o que tinha na minha cabeça, né? A progressão e aquele jogo que você necessariamente monta a gente chama um boneco, né? E eleva esse boneco aí, mas pelo jeito não é mesmo, né? Tem um amigo meu que até deu uma definição muito interessante. Eu não sou um jogador de Warframe, né? Eu não joguei, mas nada muito intenso. Eu jogo muito Warframe. Então, talvez aí você possa até me confirmar essa definição que ele deu por Warframe quando eu conversei com ele sobre. Que ele falou, cara, o Warframe pra mim é um jogo de colecionador. É um jogo onde você entra pra colecionar todas as coisas que o jogo tem pra você. Seja os itenzinhos lá, os personagens e tudo mais. Sim, ele não é exatamente... Não é, nossa, eu preciso progredir meu personagem. Nem é tanto assim. É mais pra você entrar e colecionar. Mas você dizer que o Warframe não é um MMO seria uma loucura, né? O jogo tem milhares e milhares de pessoas online nele o dia inteiro, né? Sim, ele é de fato um jogo pra coleção, que é o que você upa mesmo no jogo, não o seu frame, mas o seu Tenno, né? Que seria você, no caso. A gente chama de upar a conta, que antigamente não tinha Tenno, não tinha essas coisas e tudo mais, mas é o que você upa hoje, você upa no Warframe, é isso, é o Tenno, né? Basicamente é isso, não tem... É de fato um jogo colecionável, né? Tem muitos jogos assim, mas eu acho que o Warframe é o melhor que a gente pode exemplificar, seria ele. Ele é um puta jogo, hein, cara? Você já jogou o Warframe, Igor? Já, né? Joguei por um tempo. Eu achei sensacional, assim, a história, gráfico. Eu não me dei bem com ele porque eu não gostei da física dele. Me incomodou um pouco. Me incomodava, né? Jogando ali, eu não... Sinceramente, eu não... Enfim, sabe como no caso? Não... Sim, não bate. Não bate? Mas eu joguei por um tempinho até. O Warframe, ele tem um problema pra mim, mas isso já é um problema meu exatamente. Porque eu sou daltônico. Então tem muita coisa no Warframe que eu não consigo enxergar. Então é um problema muito sério pra eu jogar muitos MOBA. É bem difícil alguns jogos, hoje principalmente, por conta desse daltonismo, né? E não, pessoal, não é frescura, não é mole. Não é mole. Não tem nenhum modo. A gente vai acabar entrando muito a fundo no Warframe. Não sei se essa é a ideia também. Outros jogos tem, cara. O Black Desert, por exemplo, tem, né? O modo daltônico. Então, tem, mas não funciona. Falar que não funciona. Não funciona muito bem, não, cara. Pode crer. O Black Desert, ele é um game que funciona bem pra mim, porque as cores são muito distintas. Isso é muito ela tem um tom quente, né? As cores dele são muito quentes, assim, tá meio alaranjado, assim, meio amarelado, assim. Não sei se isso te ajuda. Sim, normalmente ele já tem esse tom. O laranja é uma das cores que eu menos enxergo, pra falar a verdade. Ele funciona, por incrível que pareça, ele funciona mais do que o Dota, por exemplo. O Dota tem um modo daltônico que a gente já tentou várias vezes, né? Sim, não funciona, cara. É uma merda isso, mas tudo bem. E aí, cara, basicamente, Will, eu queria saber algumas coisas. Quem era o Will antes? Vamos falar sobre o Will. Cara, eu vou tentar fazer um resumo assim, porque o fator games, ele sempre esteve envolvido, né? Minha infância, sei lá, desde os 10, 12 anos, cara, que eu tô muito conectado aos games, né? Conheci muito cedo. Peguei aí, assim, quando eu comecei a jogar, a gente tava falando aí da época de fliperama do Mortal Kombat 1, né, cara? Nossa, do Mortal Kombat 1, hein? E por aí vai, essa época aí. E eu era rato de fliperama mesmo, cara. Chegava a saía da escola, era bem escroto até. Quantas porras não tomei da minha mãe, quantas surras não tomei por você tá deixando o que tinha que fazer pra estar grudado no fliperama, cara. Então, tamo assim, junto, cara. Tamo cedo, tava nessa parada aí, saca? E aí, enfim, o tempo, isso aí, 10, 12 anos, eu sempre fui, né, cara? Eu sempre continuei conectado aos games. Aí minha vida profissional começou e muito cedo eu montei meu negócio, que era uma lan house. Então comecei a trabalhar com games de novo, né? Não necessariamente jogando, mas a nossa lan house era uma lan house focada em games, né, cara? Uma lan house mais pra gamer mesmo do que pra atividades, né, de papelaria, administração. E fiquei
8 anos com essa empresa, né? 8 anos com essa lan house, então eu continuei muito envolvido com isso, vendendo cash, enfim, eu tava totalmente imerso, né? Nessa época, por incrível que pareça, foi a época que eu menos joguei, né? Eu joguei muito pouco nessa época, mas estava intensamente ligado. Pois é. E nessa época, assim, antes de começar com a MMORPG, né, que é até o nosso tópico principal, eu fui um jogador muito constante de jogos de luta, cara. Eu sempre fui um jogador de jogos de luta, né? Até por esse começo com fliperamas, né? Então eu cheguei a competir também, The King of Fighters, Tekken, enfim, cheguei a jogar por muito tempo, assim, intensamente, né? Todos os jogos de luta. E ainda na época da Lan House, eu me deparei com o Tera, né? E o Tera, nessa época eu tava procurando alguma coisa pra jogar, né? Alguma coisa. Eu não tinha conseguido me vincular a nenhum outro jogo. Eu joguei Ragnarok, joguei Tom Taylor na internet de escada, eu cheguei a tentar diversos MMOs, assim. Cara, não solta o Princeton Taylor, Jesus. Princeton Taylor na internet de escada, pra ser mais exato, assim, que é hardcore. Mas eu não conseguia, cara, eu não conseguia ficar, assim, eu não tinha nenhuma definição muito clara na época do porquê que esses jogos não me encantavam tanto. E aí eu me deparei com o trailer do Tera, cara, e o bagulho chegou em mim e falou, pô, essa parada aí parece o meu The King of Fighterzinho, hein, cara, parece meu Street Fighterzinho, eu tô vendo aí, tô sentindo que tem um combate diferente aí, e foi exatamente o que eu encontrei lá, né, eu encontrei no Tera algo muito semelhante ao que eu tinha nos jogos de luta, né, cara, um combate mais dinâmico, que respeitava mais física, que respeitava mais mira e tudo mais, e o Tera foi, assim, não foi o primeiro MMO que eu joguei, mas foi o primeiro que me fez ficar por muitos anos jogando, e o combate foi o fator primordial pra isso. Né? Cara, o Tera, bicho, eu conheci o Tera enquanto a gente jogava Cabal. Eu conheci o Tera na época do Cabal, foi o quê? 2007, 2006, foi isso? Acho que foi isso. Eu conheci o Tera lá e ele se apresentava de uma forma muito promissora, porque ele tinha um gráfico muito alto, tinha um gráfico muito bonito, muito bem feito. E aí a gente tava doido pra jogar o Tera, né? Só que na época ele era pago, né? Era isso, né, Igor? Você chegou a jogar o Tera? Era isso, ele era pago, Eu joguei, mas bem depois, porque nós fomos nos conhecer no Vindictus, se eu não me engano. Foi no Vindictus. Mas aí já é o assunto, né? Mais pra frente. Vindictus, acho que dá um MDcast inteiro, só dele. É verdade, apesar dele, ele vai acabar sendo citado aqui em alguns pontos. Sim, sem dúvida. Mas o Tera eu joguei depois só, cara, que foi um tempo que jogou eu, você, o Nego, o Mário. É verdade. Mas ele, acho que já era 2 já. Eu acho que foi bem nessa época que você mandou os vídeos do Will dar uma olhada pra aprender a jogar. Exatamente. E o Tera, ele tinha algumas coisas que me incomodavam na época, mas não era nada. Era mais por conta da grana mesmo. Ter que pagar ele ali, né? Naquele momento era. Então, quando eu entrei no Tera, ele já tava free já. Eu também, inclusive, eu também. É interessante. Agora, já falando do Tera, não, vamos lá. Vamos já ele vai aparecer novamente. Mas assim, só pra até concluir, né, esse raciocínio, porque você vai ser maneiro com gatilho com o canal, né? Exato. Porque nessa época do Tera eu entrei numa guild que era muito conhecida até na época, cara, a guild Deuses, na época na guild que tinha passado por diversos outros jogos e tal, provavelmente alguém que vai estar assistindo isso já deve ter conhecido, né, quem jogou MMO em Ragnarok e tal, parece que eles eram muito fortes lá. Eu entrei nessa guild no Tera, fiquei um tempo, mas aí, cara, rolou umas tretas específicas, né, que não vale muito a pena, e eu fiquei muito insatisfeito com o relacionamento com guild, assim, que foi a primeira vez que eu tinha entrado numa guild, na verdade. E aí eu saí dessa guild e resolvi montar minha própria guild. E aí montei a minha guild e conheci algumas pessoas que eu conheço que estão comigo até hoje, assim, que é muito foda. E aí essa guild foi tomando proporções, né? Não começou com o nome de Ghosts, mas em algum momento a gente deu esse nome pra guild de Ghosts e eu comecei a gerar os vídeos pro canal por causa da guild, porque toda vez que entrava um cara na guild, a gente tinha que fazer aquele mesmo tutorial com o cara, de cara, chega aqui, faz isso, faz aquilo, aquela mesma parada. Eu falei, quer saber? Vou começar a montar uns vídeos pro YouTube, que aí quando entrar um cara, eu só mando pra ele os links, entendeu? E a gente que isso é prático. E a gente poupa tempo, cara. E aí começou a rolar os vídeos do canal assim, sem nenhum compromisso. Era mais uma coisa feita pra guild, né? Pra gente gerenciar os novos membros e os caras que estavam com dúvidas específicas, que eram as mesmas sempre. E eu, assim, como eu dei aula por 4 anos, né? Nesse meio aí, antes de começar com a minha empresa, eu lecionei por 4 anos. Eu tinha uma didática interessante, né? E isso acabou ficando um pouco emplacado nos vídeos. Os tutoriais funcionavam, as pessoas que estavam fora da guild começaram a consumir também. E, assim, isso foi o que deu origem pro canal, né? E o nome Ghost e tal. E foi meio que aí que começou, entendeu? Foi aí que começou as coisas a tomarem forma. Agora vem cá, me diz, cara, você deu aula do quê, brother? Eu dava aula num curso que vocês devem conhecer, cara, chamado SOS Computadores. Quem lembra? Quem lembra da SOS Computadores? Não, cara, você falou essa musiquinha veio na cabeça agora, velho, do começo. Cara. Dei aula por 4 ou 5 anos na SOS, cara. Lecionava tudo lá, Windows, Excel. Que legal, velho. Caramba, bicho. SOS Computadores.
a SOS mudou minha vida, cara. Assim, foi um momento muito doido, mas a SOS mudou minha vida, cara. Eu era um moleque, assim, totalmente introspectivo, sacou? Incapaz de me comunicar em grandes grupos. Eu era muito ruim de comunicação. E lá dentro, eu entrei como assistente de coordenador, lá, né, assistente de coordenação, e eu fiz um treinamento lá dentro para dar aula, porque eu fiz uma prova para ser instrutor. E a prova eu gabaritei, porque eu tinha muito conhecimento de informática, né? Só que na hora que eu fui fazer o teste prático de didática, né, de dar aula, eu simplesmente travei, cara. Eu não conseguia fazer nada, porque eu tinha dado aula, né? E aí eles me contrataram por causa do conhecimento que eu tinha para trabalhar mexendo nas máquinas e tal. E lá dentro eu fiz um treinamento para ser instrutor. Então eu me tornei instrutor lá dentro, né? Eles me ajudaram muito nisso, cara. Eu sou um ser humano completamente diferente, assim. Foi um divisor de água, sabe? Assim, tem um antes da SOS e depois da SOS como professor, cara. Era bem diferente, ser humano bem diferente. É muito bacana. Se você fala, eu não boto uma fé, não. Mas eu acho que talvez essa parada de introspecção e tudo mais é que você é um nerdão, né? Falando assim, em miúdos, é um nerdão. Você, o Igor. Eu acho que todo mundo teve um momento introspectivo na vida, não teve, não? Sem dúvida. O meu trabalho também foi o que me salvou. Mas era bizarro, cara. Era bem exagerado, assim. Não era assim, introspectivo. Era ruim mesmo, cara. Era um bagulho que precisava ser trabalhado de alguma forma. Não que, assim, talvez em outro lugar tivesse conseguido também, mas foi lá, entendeu? Aonde o marco dessa mudança foi lá, assim, claramente. Eu sempre fui introspectivo. Você, Ulisses, para de inventar história, mano. Pior que era, hein? Pior que era, hein, cara. Eu era bem calado, bem carrancudo, assim, cara. Carrancudo ainda sou um pouquinho, mas... Um pouquinho. Era bem calado, assim, cara. Você era o comunicativão, Ivor? Você era... Mas nem ferrando, cara. Nem ferrando. No meu primeiro emprego eu não dava bom dia porque eu tinha vergonha. Meu Deus. Sério, cara, sério. Eu não falava. Aí eu também tinha essa fama de carrancudo aí. Mas era só vergonha, cara. Vergonha. E aí o trabalho ajuda, cara. E hoje é gestor de pessoas, né? É gestor de pessoas. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, como continua? Não, enfim. Então, assim, eu já te dei, assim, a base, né? De onde as coisas começaram, assim. Aí agora eu tô deixando pra você puxar os assuntos. Mas as bases foram essas, né? Então, a base de como começou o canal foi o Tera, foi o propulsor do canal, né? Foi como começou. E nessa época do Tera eu não dava ainda não era uma coisa que eu levava a sério, né? O canal era basicamente, fiz um vídeo aqui que precisa ser feito para suprir uma dúvida que geralmente as pessoas têm, vou postando e tal, mas eu não levava a sério e ainda era a época da empresa, né? Então a empresa ainda era o principal tema, né? E o meu nome, inclusive, ele só é o meu nome por causa da empresa, porque a nossa empresa se chamava Grupo Olímpicos. Era uma empresa que tinha meio que vários braços, né? E a gente escolheu meio que esse tema aí, onde tudo que a gente fazia tinha alguma coisa a ver com deuses gregos, né? Então o nome da Lan House era Zeus, aí a gente tinha um braço que atendia com design e website que era Artemis e por aí vai. As máquinas da Lan House, elas tinham nomes que eram nomes das ninfas, dos deuses, enfim, a galera chegava, não tinha máquina 1, máquina 2, tinha Nereidas, Hespérides. Cara, que da hora, cara. Eu vou usar Calliope, tá? Mas era, cara, a galera criava um charme, assim, as máquinas eram exatamente iguais, mas o cara, eu quero usar Nereidas ali, que era o que a gente queria, entendeu? De alguma forma, assim, subjetiva, criar alguma personalidade, porque como era uma galera que ia pra jogar, né, a galera ia direto, né, velho, ele ficava todo dia, horas e horas lá, então a gente conquistou os caras com isso também, né, tipo, o cara esperava pra jogar na Hespérides, esperava pra jogar na Alceides, que era a máquina dele, era a mesma merda, tá ligado? As máquinas eram todas iguais. Sim, mas você... ele achava que aquela máquina era especial, porque, sei lá, entendeu? Cara, isso é empreendedorismo puro, cara. É uma grande ideia. Então aí, quando eu fui pros jogos, né, cara, a gente tava, porque tudo que a gente fazia tava, de certa forma, vinculada, né, então, na época, a Level Up tava começando a revender créditos do Tera, e a gente era revendedor de crédito da Level Up também, né, todos os outros a gente revendia também. Então, a gente tinha um projeto na época que era montar uma loja de venda de créditos, separada, né, de tudo, assim. Então, essa loja ia se chamar Zeus Store. E aí eu entrei nos jogos, eu jogava, né, vários jogos que eu jogava eram jogos que a gente revendia, então eu entrava com esse nome pra já fazer meio que um vínculo com a loja que ia existir, né? Entendeu? E aí acabou ficando, né, cara, Zeus Store ficou, e era Zeus Lojinha mesmo, né, cara, era a lojinha mesmo que ia rolar, né, mas aí, enfim, a loja acabou nunca acontecendo, acabou a Lan House em algum momento, enfim, mas o nome Zeus acabou ficando pra sempre, né, tá aí. Eu me lembro que eu peguei um vídeo seu há uns anos atrás falando
falando você tava mudando a loja pra outra cidade no Rio de Janeiro, não era isso? Não, a gente mudou, porque em algum momento, né, que foi assim um pouco antes do fim, a gente deixou de ser só lan house para se tornar lan house, restaurante e bar. E a gente só trocou meio que de endereço, mas era meio que na mesma rua, assim, a gente só foi pra um lugar maior. Né? Entendi. E aí depois eu acho que eu peguei um outro vídeo seu, mais pra frente, já de você falando que vinha pra São Paulo. Isso, essa foi a época da falência. Quando a gente faliu, cara, e foi foda, porque a gente fez uma escolha, essa ideia de expandir, né, ela acabou acontecendo na pior hora possível, né, cara, porque a gente fez um investimento muito alto, quando tava tudo bem, né, tava muito bem as coisas, a gente teve essa oportunidade de um lugar muito maior, já preparado com tudo, né, cara, o cara ia deixar tudo pra gente lá, a mesa de sinuca, a estrutura da cozinha do restaurante, tudo tava tudo pronto, era só a gente chegar, meio que fazer ajustes e seguir em frente, né, o cara já tinha uma lan house lá, a gente só tirou as máquinas e tal, então tava muito tudo certo, mas era um investimento alto, né, a gente fez esse investimento alto e isso aconteceu exatamente na época da crise da Petrobras, e a cidade de Angra dos Reis, ela era totalmente baseada na indústria naval, que lá tem um estaleiro, né, então lá que constrói navio, plataforma e tal, então quando a crise da Petrobras chegou, Angra simplesmente foi dizimada, cara, o estaleiro que empregava, era difícil você encontrar uma família em Angra dos Reis que não tivesse alguém que trabalhasse na Brasfels, né, cara, e teve esses primeiros momentos, foi 10 mil mandados embora, 20 mil mandados embora, a cidade começou a virar literalmente assim um apocalipse zumbi, e como ela também estava sob o governo do PT, também não estava lá grandes coisas, tinha funcionário público que não recebia 5, 6 meses, então a cidade assim, culminou que a gente fez um grande investimento, e aí veio logo isso em seguida, cara, a gente não tinha para quem vender, entendeu? A gente não tinha como pagar o investimento que a gente fez, a gente não tinha como vender, a gente ficou segurando por mais ou menos um ano a onda assim, mas era só tava virando uma bola de neve infinita de dívidas, e foi o momento que a gente decidiu fechar, entendeu? E a cidade também tava rolando outras coisas, aquelas pacificações no Rio de Janeiro, aí começou um monte de bandido vir pra Angra dos Reis, e começou a ficar violento demais também a cidade, eu falei, cara, quer saber? A única coisa que me prendia aqui era essa empresa, já que a gente vai fechar, eu vou meter o pé, entendeu? Caramba, e logo Angra dos Reis, né, que é super famosa e tal, né? Pois é, ela é bem diferente do que a Globo mostra nos comerciais, cara. Já era bem, antes disso, ela já era bem diferente, depois disso, então... Caramba, a onda quebrou bem na sua cara, hein, meu? Foi assim, a pior, talvez a decisão certa, feita na pior hora possível, e é isso, né, cara? Teve como a gente se recuperar e foi o fim, né? Foi o fim do Grupo Olímpico. Entendi. Agora, entrando um pouco no assunto dos jogos que você jogou, tá? A gente vai cair em alguns que tiveram uma sequência grande de vídeos, né? A gente já falou do Tera, né? Que é basicamente onde você começou com essa parte de stream, né? E fazer tutoriais ali e tudo mais, ensinando a galera a jogar. Acho que foi o Tera, né? Fala do Tera, quanto tempo você ficou fazendo isso, cara? Cara, eu acho que eu joguei o Tera aqui uns 6 anos, talvez, cara. Devo ter jogado o Tera uns 6 anos por aí. E durante todo esse percurso eu cobri tudo que acontecia no Tera, né? Tudo que era dungeon nova, guias e tudo mais. Durante esse tempo todo eu cobri bastante isso. São vários momentos, cara, porque assim, esses 6 anos eles não foram constantes. Não foram 6 anos onde eu fiquei assim, constantemente postando vídeos, acompanhando e tal. Teve assim umas pausas, né, que eu fiz. Tanto de jogar o Tera quanto de gerar conteúdo pro YouTube. Porque a empresa ainda era a renda principal, né? E aí, pouco antes da empresa, assim, um ano antes dessa decisão que a gente tomou, eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses lá e fiquei lá trabalhando e tal, e continuei jogando Tera, né? Continuei jogando Tera, fiz algumas streams de lá, né? Porque em Angra dos Reis a internet era um lixo, então streamar era simplesmente impossível com 2 megas de upload, né? Que era top. Você tava top de linha, você tinha 2 megas de upload. Jesus. Então era impossível fazer isso de lá, né? Os vídeos eu postava porque eu deixava um vídeo fazendo upload à noite, ia dormir e de manhã rolava, né? Mas streamar não era possível. E aí quando eu fui para os Estados Unidos eu tive a primeira sensação de jogar com internet de verdade, né? Porque aí eu jogava o Tera com ping baixo, né? Que tava lá do lado do servidor, então eu jogava com 30 de ping, 40 de ping no Tera na época. Coisa linda. E com 50 megas de upload, né, cara? Aí foi a primeira vez que eu comecei a streamar, de fato. Fiz algumas streams de lá, mas também tudo assim, meio que vendo qual é também, né? Nada caminhando para profissionalismo, nem nada desse tipo. E aí fiquei esses 6 meses lá, porque, tipo, como eu tava lá pra trampar, entendeu? Eu tinha que juntar dinheiro, né, cara? Então eu curti muito pouco. Assim, eu conheci muitos lugares lá, mas eu não gastava dinheiro com quase nada. Tudo que envolvia dinheiro, eu guardava, porque eu tinha que me manter lá, né? Não tinha ninguém pagando minhas contas, né, meu irmão? Então eu tinha que... O meu trabalho é que me mantinha lá, né? Então eu trabalhava direto, cara, 10, 12 horas por dia. Comprei uma bicicleta lá, tá ligado? Fazia todo o caminho de bicicleta, tem toda a estrutura lá pra isso, né? Bem maneiro. E aí eu economizei muita grana e eu ficava muito tempo. Então o Tera meio que era meu passatempo, né? Como eu não podia ficar saindo pra
pras baladas e tudo mais, gastando dinheiro à vontade. Eu, pô, ia trampar, trabalho, voltava e jogava, cara. Ficava de boa, eu só juntando meu dinheirinho lá, entendeu? Basicamente, era o Tera salvador da pátria, né? Que ficar doido. Que é isso, pô. Ele viveu o sonho de qualquer nerd. Pô, eu vou te falar que foi, cara. Jogar com pingue baixo. Foi maneiro, foi maneiro. Bicicleta. Pô, tá perfeito essa vida aí, cara. Foi muito foda mesmo, cara. Não tem reclamação nenhuma, tá ligado? Eu acho que o maior reclamante foi ter voltado pra essa bosta desse país, cara. Pois é, cara. O que você tá fazendo aqui, velho? Eu só voltei por causa do meu filho, mas aí a gente vai entrar num setor muito complicado. A gente vai entrar nessa área. Eu, como o Ulisses falou, assim, né? Eu jogo e tal, tudo mais, mas eu sou um jogador de mediano pra ruim. Meu Deus. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Ok. Eu sempre tenho muita curiosidade de, tipo assim, por exemplo, eu tô jogando qualquer jogo, não só MMO, mas como, né, tô falando de MMO, tem aquela coisa, tipo, pô, como é que eu cheguei a essa informação? Como é que eu descobri que, sei lá, apertar esse botão 3 vezes numa ordem essa ou aquela, isso acontece? Como é que, tipo assim, hoje, como você faz isso e tudo mais, como que você começou a chegar nesse nível? Tipo, você busca essa informação de alguém, você faz uma pesquisa, sei lá, você lê o que ninguém lê sobre a informação do jogo, ou você sai fuçando o jogo aleatoriamente? Como que é a dinâmica pra cobrir essas coisas? Eu acho que tem um pouco de tudo isso aí que você falou misturado, saca? Porque hoje a gente, assim, hoje o meu jogo principal é o Black Desert, né? E o Black Desert eu acho que, não sei se tem outros jogos que conseguiram fazer isso que ele fez, cara, que ele tem servidores praticamente no mundo inteiro, e eles vêm cada vez mais aproximando os servidores. Então, assim, tem atualizações que saem na Coreia lá e na mesma semana sai pra gente. Tem coisa que sai lá e uma semana chega pra gente. Então, assim, o nosso, quando demora muito, demora uma semana, entendeu? Então, eles têm uma aproximação muito grande dos conteúdos, o que torna essa busca por informações, ela acaba que você tem que fazer mais, né? Às vezes você mesmo tem que ir lá e testar e tal, porque, tipo, no Tera, as atualizações, elas tinham um período muito mais longo, né? Saía lá na Coreia, demorava meses pra chegar pra gente. Então, quando chegava pra gente, os coreanos já estavam cagando já pra parada, já tava tudo esmiuçado, né? Então, eu particularmente usava muita referência do que os caras faziam na Coreia, o que eles descobriam lá. Então, pouco era o que a gente tinha que descobrir, de fato, né? Era mais a gente pegar o que os caras já descobriram, reproduzir, masterizar e colocar de uma forma para explicar isso pra galera, traduzir, né? Mas hoje no Black Desert tem um pouco mais disso de fazer os testes por conta própria, de ter coisas que eu mesmo vou lá e testo, descubro e faço e tal, porque como essa aproximação acontece, essa aproximação é muito maior, né, dos conteúdos, então tá todo mundo meio que no mesmo tempo, né, descobrindo as coisas. Mas ainda rola muito, cara, tipo, caras no NA que descobrem uma parada e você vai lá e traduz com o cara do coreano e vice-versa, então existe muito essa troca de informações, né, porque as coisas acontecem muito rápido, né, cara, sai uma atualização, pô, tá todo mundo ali em cima, né, cara, testando, o Black Desert tem um servidor de testes, então muitas, se não todas as atualizações que acontecem antes estão no servidor de testes, então mesmo antes de chegar oficialmente, a galera tem acesso para ir lá no servidor de testes e brincar e fazer, enfim, descobrir as coisas, né, pra quem tem tempo e paciência pra fazer isso, mas é um pouquinho de tudo, cara, é um pouquinho de teste próprio, um pouquinho de adquirir, buscar com outras pessoas que streamam, que geram conteúdo no YouTube, enfim, é um pouquinho de tudo, entendeu? Sim, bacana, muito bom. Agora, voltando um pouquinho ali no Tera, já que você fez muito conteúdo do Tera e tudo mais, o que era o Tera Online, cara? Vamos falar um pouco do Tera, assim, a gente não precisa desmiuçar ele, né? Mas vamos falar do Tera pra galera conhecer um pouco, porque, querendo ou não, o Tera ainda tá aí. É isso que eu ia perguntar, ele existe ainda? Tá aí, tá fazendo servidor novo, saíram 2 servidores em países diferentes aí nos últimos meses, tá soltando servidor ainda, irmão. Os caras estão tirando ali o leitinho da pedra deles ali, cara. Cara, eu acho que o Tera, ele é o que todo MMO é, sabe? Eu acho que todo mundo que joga nessa categoria acaba se vinculando a algum jogo por qualquer motivo que seja, sacou? Você vai achar o elemento especial em algum jogo, e eu acho, assim, o que o MMO hoje pra mim cara, foi assim, o Tera trouxe isso pra mim, mas eu consigo perceber que isso acontece pra cada pessoa de forma diferente em cada um dos jogos que essa pessoa joga. Então, pra mim, hoje o MMORPG é um novo tipo de interação social, tá ligado? Eu não acho que ela substitui nada. Eu não acho que a interação social que o MMORPG causa, né, que o Tera trouxe pra mim, ela não é feita pra substituir a interação que você tem com a sua família, com seus amigos, e nada disso. Mas é um tipo de interação muito especial também, saca? Eu conheci pessoas no
Tera, que, cara, são pessoas que fazem parte da minha vida, tá ligado? Que eu não quero deixar de ter contato de forma nenhuma. A gente a Ghosts, né, já fez 3 encontros, né? A gente fez um encontro, a gente tenta fazer isso todo ano. Então, pô, esse ano passado agora teve gente que veio, pô, lá do sul, do Maranhão, tá ligado? Aqui em São Paulo, pra sentar por um dia, tomar uma cerveja, comer uma carne e tal. Tá ouvindo isso? Não, porque eu tento fazer o cara vir pra Sorocaba e o cara não vem. Então, Olha, como não vou? É lógico que eu vou. caso de família aqui. Uma vez a cada 3 anos. Não é, cara, a gente quase a todo gente- ano aí, palha. A gente tenta Desculpa, fazer, cara, interromper. pelo menos uma vez por ano a gente tenta fazer. Por enquanto a gente tá legal. conseguindo manter bem isso aí, tá ligado? De fazer esse encontro. Nem sempre dá pra todo mundo vir, né? Sempre grupos diferentes. Mas essa interação social, tá ligado? Que rola, as pessoas que você conhece, né? Claro que nem todos são maravilhas, né? Eu também conheci várias pessoas que eu queria nunca ter conhecido, mas faz parte do show, né, cara? Faz parte do show também, cara. Mas Tem eu um acho que- que. Pode falar, pessoal. Não, é que eu só ia falar que tem um que a gente conhece e gostaria de ter conhecido, mas ele não vai embora. Que é o Fred, né? Ô, Fred, ó, caramba. Ô, Fred, ok. Né, eles são seres humanos bem desagradáveis, cara. Ainda aparece alguns ainda de vez em quando. Mas, enfim, faz parte do show, cara. E, assim, isso eu tô falando, assim, antes mesmo de ser, sei lá, o youtuber, né? Antes do Zeus youtuber, antes do Zeus streamer, apenas o Zeus jogador, já houve, né, cara, muita dessa interação social, muitas pessoas que eu conheci que eu, porra, faço questão de que continue fazendo parte da minha vida, sacou? Que se eu pudesse, estaria mais próximo e tal. Então, o MMO, ele tem essa parada, cara. Eu acho que esse é o fator, um dos fatores, né, talvez mais importante, mas pra mim é o fator mais importante, sacou? É o fator ter ali essas pessoas com quem você interage em game, com quem você interage quase que de forma pessoal, né? Então, isso foi o fator que, inclusive, que me manteve jogando Tera por tanto tempo, cara, porque depois de um certo tempo o Tera já tava cansativo pra caralho, mas as pessoas que estavam ali juntos, jogando juntos, zoando e tudo mais, fizeram que o Tera tivesse uma sobrevida muito grande pra gente, sabe? Foi por cara. causa disso. Né? Qualquer joguinho com os amigos, cara, fica 100% melhor, né, velho? Verdade, acho que esse é um dos fatores de permanência de muito player em jogos aí, é a galera, né? É a O guild, pessoal né? que joga junto e tudo mais. E os pontos fortes do Tera, cara, o porquê vale a pena jogar o Tera? Valia a pena por quê? Vale, não sei. Então, Valia. na época, cara, o que eu poderia dizer pra você, o Tera, ele sempre teve um combate único, né? A experiência do Tera ainda é única em termos de combate, ela não tem igual, não tem nada igual ao Tera. O BDO não é, o BDO eu até coloco os dois na mesma categoria de True Action MMORPG, né? Mas são dois tipos de action extremamente diferentes, assim, cara. Não tem como você comparar, são muito diferentes. Eu, particularmente, prefiro o combate Tera, inclusive. Só que ele tem vários outros problemas, né? Que fazem com que ele não se torne mais uma opção pra mim hoje, que é o fato da engine ser uma bosta, é o fato do ping ser uma bosta, dos caras não conseguirem consertar, fazer o que o Black Desert fez, né? O Black Desert tem um sistema que faz com que a gente chama de client-side, né? Eu diria. As skills são client-side, tipo, as skills acontecem primeiro pra você e depois acontecem no servidor. Isso faz com que você praticamente não tenha a sensação de ping na maioria das situações. No PvE, por exemplo, você não sente ping, dane-se, assim, tá ligado? Porque a skill acontece primeiro pra você e depois a informação vai pro servidor. Então você não sente delay. No PVP isso é um problema, porque se você tem um ping ruim, né, aí dá merda, porque você dá skill, já saiu, mas na verdade não saiu porque o seu servidor não processou ainda pela diferença de pings. Sim. Não, isso é uma estratégia excelente pra vender o produto, né, cara? Exatamente, cara, e isso é possível de se fazer, tanto que o BDO fez, né, e o Tera, cara, ele é tão safado que quem fez isso no Tera foram os jogadores. O Tera teve uma treta imensa, né, cara, porque os jogadores desenvolveram um programa, que é chamado de Prox, e esse Prox ele fazia exatamente isso, ele fazia que as suas skills fossem client-side. E aí o Tera virou outro jogo, cara. Quando o Prox explodiu, assim, né, o conceito do Prox, ele mudou o jogo, porque quando a gente descobriu como é que era, aquilo ali que era jogar o Tera, era assim que os coreanos jogavam. Você, puta que pariu, velho, é outro jogo parado, entendeu? Você jogar sem o fator ping te descendo, né, como se você tivesse com uma bola de 100 quilos no pé o tempo inteiro, né, e o Prox trouxe essa realidade. Né, cara? É sempre assim, a gente que se fode aqui pra jogar os negócios, né, cara? Pois é, cara. É incrível. Eu lembro Esse Proxy, na verdade, foi um problema, cara, porque, tipo, aí rolou, porque era um programa externo, aí isso ia de desencontro, né, as políticas da empresa, aí rolou um monte de pessoas
banidas. Teve um período até recente, cara, onde a empresa fez uma super campanha de vamos banir todo mundo que tá usando proxy e tudo mais, aí conseguiram, parece que meio que fazer um processo contra os caras que desenvolveram a ferramenta, foi uma super treta, assim. Só que aconteceu, cara, a comunidade que não podia mais jogar com proxy, ou que tinha mais dificuldade para conseguir fazer isso, começou a simplesmente desaparecer do jogo e ir pra versão europeia, né, que ainda permitia a utilização do proxy. E aí, cara, rapidamente a empresa mudou de ideia. Do nada, mudaram de ideia. Agora pode usar o proxy, tá tudo bem. Tá Pega nada. É um bagulho Me lembra, retardado, né, velho? Que os caras lembra muito Vindictus, cara. Vindictus, Sim, cara. eu ia falar exatamente disso. A gente usava... Cara, a gente pagava VPN, velho. Exatamente, a gente pagava VPN, cara, pra usar o Vindictus, porque ele era IP block, né? Acho que ele ainda é, né? Quem que era a empresa que desenvolveu o Vindictus, Igor? Você lembra? É a Nexon. A Nexon, cara. Eu tenho um nojo dessa empresa. Ó, desculpa, tá, Nexon? Tá? Desculpa, eu tenho nojo de você, tá? Eu tenho nojo de vocês por conta dessa segregação que eu acho idiota. E aí era banido do jogo IP block, no caso era BR, era mexicano e era os filipinos. Então a gente não podia jogar, a gente teve que pagar. Resumindo, né, cara? Os pretos do mundo não podiam jogar. Exatamente. Eu parei de jogar. Assim, eu tentei jogar o Vindictus e não joguei por causa disso, cara. Era um chatice. Caramba, eu tinha que manter o VPN ligado 24 horas, né? Enquanto você tava no jogo, o VPN tinha que estar ligado. Era chatão. Eu falei, agora, na moral, não quer que eu jogue no jogo, então. Tchau. Era um puta jogo, cara. Eu achava o vídeo lindo demais, cara. Vindictus era sensacional, Igor. Aquelas armaduras, aquele efeito de luz, a movimentação. Você é doido. Cara, eu vou falar pra você. Ele tem um action dele, cara. Era sensacional, cara. Era espetacular. Até hoje eu não vi isso em nenhum outro jogo, cara. Nem o Black Desert tem. Pelo menos, claro, a minha opinião de leigo. Mas o design das armaduras, aquilo era sensacional, velho. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vi aquele jogo, eu quase chorei. Sim, e isso eu acho que é uma coisa que me pega muito nos jogos, é o design das armaduras. E você já pega armaduras bonitas logo no começo, assim. Aí você não dá valor, tá ligado? Não tem muita graça. Eu não precisa sacrificar, entendeu? Não precisa. Ele era muito grind, assim. Mas é que todo jogo free tem que ser grind, né, cara? Tem que ser grind, não tem jeito de correr disso, né? Isso aí eu digo que é uma coisa que hoje me saturou um pouco, é esse grind, mas o Vindictus, ele tinha muita coisa muito boa, e depois de um tempo, liberou, já que os mexicanos estão usando, então deixa o mexicano jogar isso aí, mas vai jogar com proxy mexicano, entendeu? Aí fazia uma espécie de vista grossa, assim, larga lá o mexicano jogando, o Pinoy jogando, o BR jogando, fazia uma vistinha grossa e tudo mais. Eu lembro que a gente foi banido, né, o clã inteiro, Igor, lembra? O clã todo. Sim, todo. Não, e o clã já era bem conhecido no servidor, mano. Sim, cara, já era bem conhecido, mas a gente sempre foi pequeno, assim, a gente não tinha muito player, a gente sempre foi pequeno, mas fazia o negócio acontecer, entendeu? Só a época do Cabal que eu não peguei, né, que vocês falam que vocês eram bem grandes, bem gigantes, né? Sim, o Cabal tinha pra lá de 80 pessoas, cara, e isso era um problema. Isso se mostrou um problema muito sério e me encheu o saco aquilo, que eu era líder do clã, falei, não, tchau. Limei todo mundo do clã, e o clã se resumia, a Ivy, meu irmão e a namorada, o Mário e o Nego. Era isso que resumia o clã. E continuamos fazendo a mesma coisa. Então... É verdade. E é muito mais divertido, né? Sem dúvida. Então o Terra, ele tem pontos bons, assim. Eu realmente acho o gráfico do Terra e as armaduras do Terra, elas são muito lindas, cara. A história do jogo eu achava muito boa, assim. Realmente... Como é que o Rafa não tá aqui, né, cara? Porque mais uma coisa que o Will falou aí sobre MMO, né? Eu acho que seria bacana você falar da tua história do Rafa, do Cabal. É verdade, cara. É verdade. Vocês eram inimigos mortais no Cabal. Nós éramos, cara. Hoje é um dos meus melhores amigos. E vocês não se conheciam, né? Isso que é legal, Rafa, né? Não, a gente não se conhecia. A gente jogou Cabal durante muitos anos. Eu ainda acho que o Rafa joga Cabal ainda, né? Mas eu vou contar essa história pra vocês, mas já eu entro nela, porque eu quero saber mais alguns pontos sobre o Terra e quanto tempo o Will demorou no Terra, né? Quanto tempo você ficou lá e tudo? Não, eu joguei uns 6 anos, cara, no Terra. Eu devo ter lá umas 5, 6 mil horas de jogadas, mais ou menos. Nossa senhora. E aí no Terra, 6 mil horas é 6 mil horas mesmo, né? É diferente do BDO, por exemplo. O BDO você passa muito tempo a FK, né? Você tem várias atividades a FK, você tá dormindo, seu computador tá fazendo as paradas, isso vai contando como tempo de jogo. Mas no Terra não tinha essa, né, velho? Terra 5 mil é 5 mil mesmo, né, cara? Você jogou 5 mil ali direto. Então, um outro deve ter mais, porque isso aí 5 mil deve ter num personagem só, né?
sem contar os outros personagens. Nossa senhora, gente, foi muito tempo esse jogo, cara. Mas, cara, é o que eu tô falando, o combate do Terra, ele sempre foi, assim, o mais importante, né, o que manteve, né, a galera que jogava, ainda jogando, né, as dificuldades que esse combate tinha já junto com a complexidade que eles iam criando nas dungeons. As dungeons do Terra são um bagulho sensacional, cara, era bizarro, os caras foram atingindo níveis, assim, de mecânicas, né, que era, enfim, era muito desafiador mesmo, cara, era bem desafiador. Mas os outros problemas foram acabando, foi ficando cansativo, porque os outros problemas, eles não iam se resolvendo, né? Nosso problema do ping, ele continuava, a empresa acabou deixando de lado o PVP do jogo também em algum momento. No Terra ele tinha campeonatos rotineiramente, né? Tinha um campeonato de 3x3, tinha um campeonato de 15 contra 15, que eram muito bons, cara. A gente não podia participar por causa do ping, né? A distância que existia com os gringos, mas, cara, era bonito de você ver, cara. Os caras jogando, era maneiro, tá ligado? Sim. Apesar de ser uma coisa ali underground, né, cara? Focada pra comunidade do Terra, a gente sabe que isso não ia se expandir nunca, mas era bonito de ver e era legal pra movimentar a comunidade também. E uma hora ou outra os caras simplesmente pararam de fazer os campeonatos, dane-se, tiraram a aliança, que era uma outra parada que tinha lá um terreno específico pra PVP, acabou, e aí o PVP do jogo foi... Desculpa aí essa moto aí. Problema não. Então os caras foram abandonando assim os fatores PVP do jogo. A gente tinha um problema da engine do jogo, a otimização do Terra sempre foi e vai ser uma bosta enquanto eles continuarem utilizando a Unreal 3, né, cara? Não havia nenhuma expectativa de que eles migrariam no mínimo para Unreal 4, né? Então às vezes você pegava o cara com a máquina da NASA e o jogo ficava uma bosta. Era no meu caso. A otimização ainda é, né? Ainda é ruim. Melhorou, mas ainda continua muito ruim, né, cara? Comparado com jogos modernos. A Terra me deixava muito bravo, cara. Me deixava realmente muito bravo, porque a máquina, ela era uma máquina pra fazer um bom desempenho em jogo, foi feita pra isso. A fluência do jogo me irritava, assim, terrivelmente, né? Era um problema sério, cara. E o fator final era a progressão do jogo, né? Que era essa progressão sazonal, né? O Terra tinha uma progressão de 6 em 6 meses. Então você farmava, tinha de 6 meses pra pegar o top 7 do jogo, daqui a 6 meses você tinha que fazer tudo de novo. Você jogava o seu set fora e fazia outro de novo. Isso era muito cansativo, cara. Extremamente cansativo, porque, tipo, você pegava uma galera que tava no endgame, assim, que já tava meio de saco cheio, tá ligado? Quando você tá ali no endgame, você tá ali há muito tempo no endgame, quando sai um set novo, você meio que já quase pega ele muito rápido, né? Porque você já tem recurso, tem dinheiro, tem a estrutura, tem o grupo fixo pra fazer as paradas, então você chega lá muito rápido. Então essa troca, né, de sets, essa troca constante, ela era muito cansativa, cara, muito cansativa. E eles consertaram isso agora, tá ligado? Quando o jogo já tava meio ali nas suas piores fases, né, que eles criaram um sistema de progressão mais sustentável, né, que é o que ele tem hoje. Se esse sistema tivesse vindo, sei lá, velho, alguns anos atrás, talvez muitas pessoas não tivessem deixado o jogo, quando deixaram, pelo menos, né, teriam ficado por mais tempo e tal. Então teve muitas coisas que eles fizeram agora, de melhorias no jogo, que vieram meio um pouco tarde, sabe? Um pouco tarde. E como que é esse sistema aí? Agora é um sistema mais sustentável. Você chega no level 65, né, eu acho, se não me engano, que é onde você pega o primeiro equipamento, e aí você pega esse equipamento, aí você upa ele até o level 6, aí você troca, você transforma ele no próximo, aí você upa o próximo até o mais 9, aí você transforma ele no próximo e assim vai. E aí quando sai um novo set, você só tem que pegar esse seu equipamento e transformar ele no próximo, entendeu? E aí você vai indo. Entendi. Então você não precisa recomeçar do zero de novo. Você pega o seu. Uma boa progressão esse negócio. E não só isso, né? E aí eles colocaram um sistema, por exemplo, de chance de encantamento, tipo, você fazia, o seu equipamento ele tem uma experiência. Então, conforme você vai fazendo dungeons e missões no jogo, a experiência do seu equipamento vai aumentando e isso te dá uma chance a mais de encantar com 100% de chance. Isso também é maneiraço, né, cara? Porque aí você diminui um pouco do RNG no jogo também, né? Ali dos fracassos no encantamento. Então, teve várias mecânicas muito boas, assim, que eles adicionaram, sacou? Mas, como eu disse, tarde demais, um pouco tarde. E aí, então, o Terra já tava meio saturado pra você, no caso, né? E aí você passou adiante, né? Acredito eu. Mas o Terra foi o que ajudou a alavancar o canal em número de inscritos, Will? Não, sim, cara. Até hoje eu continuo vivendo nesse fantasma de um jogo, né? Assim, eu sempre fui o cara do Terra, né? Até hoje tem gente que ainda... Os caras são engraçados até, que o cara pega um vídeo lá de 2009, tá ligado? E faz, porra, mas isso aqui, não sei o que. Eu falei, cara, você tá vendo um vídeo de 2009, meu irmão? Sai daí, tá ligado? Vai procurar outra parada, que isso aí não vai te atender, cara. E tem alguns que ainda funcionam, né? Por incrível que pareça. Mas ainda, né, se você busca Terra Online, você vai provavelmente cair
num vídeo do canal em algum momento, assim. E agora eu tô nessa do Black Desert, então sempre o canal sempre esteve, né, muito ainda concentrado, né, com assim, um público muito concentrado de um jogo específico, né? Então sim, cara, o Tera foi provavelmente o grande percursor, né, do canal, né, cara. Entendi. Então, já que a gente já entrou no assunto, o canal de um jogo só, não chama o Will de um jogo só, vamos falar do Black Desert, cara. A gente já tá aqui. Sim, vamos nessa. Falar do Black Desert, cara. Cara, Black Desert, cara. O Black Desert, Will, só pra contextualizar, cara, ele foi um jogo muito divisor de águas pra mim e pros amigos aqui, pros meus amigos, cara. Ele gerou muito, como é que eu posso dizer? Uma certa discórdia, ele gerou uma certa comoção no nosso clã, né? Porque o pessoal comprou Black Desert, época que ele saiu, mano. Foi na assim. pré-venda quase 400 conto aquela bosta. Putaço, velho. 330 e poucos, ou 370 e poucos. Eu peguei o pacote Gold Plus Master Blaster. E você jogou quanto do Black Desert, Igor? Quanto que você jogou, Igor, do Black Desert? Eu joguei umas 3 horas. Meu Deus, cara. Não, brincadeira, é óbvio que eu joguei mais, mas... Cara, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com... Qual foi o jogo que eu falei que não pegou, que não vingou? Enfim, não lembro mais. Ah, foi o Warframe. Warframe. Aconteceu igual, cara. Não me apaixonei pelo jogo. Ele é bonito, ele é fantástico, mas não sei. Não deu liga. É por isso que eu nunca mais compro nada em pré-venda. Só vou comprar o remake do Final Fantasy VII, mas é a única exceção. Cara, o Black Desert, ele passou por algumas modificações, assim, do começo dele pra cá. Nossa. Ele tá bem diferente do que era antes, como o Warframe, no caso. O Warframe hoje é outro jogo. E o Black Desert eu posso dizer que tá mais ou menos ali. A melhora dele, a evolução dele tá mais ou menos ali, né? Então, no nosso clã, cara, no nosso meio, ele foi um divisor de água absurdo, porque o pessoal comprou ele tudo Mega Blaster, foi mó hype da porra, você é doido. Sim. Foi, cara, e um camarada jogou ele, né? Frederico. Jogou Mago ele Tanque. que nem... Primeiro Mago Tanque da história. Pois é, Frederico. Jogou ele que nem um doido e cagou o jogo, cara. Porque se você joga ele dessa forma, você pode, mas você corre um grande risco de ficar só, entendeu? Mas pra nós ele foi assim, um divisor de água. E eu gosto do Black Desert. Acho ele um puta jogo. Apesar dos apesares, eu vou chamar apesares, né? Eu vivo... Mas eles foram bem corajosos, né, cara? Porque foi uma grande empresa que trouxe regionalizou o jogo. Acho que o que mais me atraiu nesse jogo eu não tenho um inglês fluente. Então eu sempre sofri muito pra jogar MMO. Na época do Ion. Nossa senhora, o Ion. Todos que você precisava ler toda uma quest pra você entender. Eu gosto de jogar um jogo e saber o que eu tô fazendo. Não gosto de jogar porque eu tenho que matar o monstro que tá ali na frente. Exatamente. Então o Black Desert, o que ele mais me atraiu foi isso. Ele era um jogo que ele não era dublado, mas ele era ali com a interface dele toda em português, né? Isso me atraiu muito. Sim, ajuda muito. Por isso que eu comprei, entendeu? Ajudou muito. Sim, mas aí você tá falando que ele mudou, eu vou baixar de novo aqui, vamos ver o que acontece. Acho que você vai curtir muito, cara. Black Desert, ele é um puta jogo. Agora, Will, falando de Black Desert, como começou o Black Desert pra você? Cara, o Black Desert ele foi anunciado quando eu ainda tava jogando Tera, né? A gente viu o primeiro trailer e era finalmente uma esperança, né, de mais um MMORPG True Action, de fato, pelo que ele tava mostrando no trailer e tal, ele era dito. E a gente foi criado esse hypezinho, né? Vai ser Black Desert, vai ser foda, pá. E aí ele foi lançado no NA. Só que aí quando ele veio pro NA, ele veio com o P-Block, né? E aí o P-Block deu uma brochada muito forte, assim. Pelo menos pra mim, né? Eu falei, brother, deixa quieto. Eu já tava bem puto com o Vindictus, né? Da época. E aí eu falei, cara, essa parada de P-Block aí, eu não tô com saco pra isso, deixa quieto, vamos ver o que acontece. E aí, os anos passaram, né? Eu já tinha parado de jogar o BDO, aí eu fiquei jogando o russo por um tempo, que não tinha P-Block, não tinha nada, só pra experimentar também, entendeu? Eu joguei o russo, sei lá, uns 6 meses, uns 5 meses no russo. Aí, só que lá no russo o ping era gigantesco, né? A gente jogava com 200 e pouco, quase 300 de ping, então era uma experiência complicada, não dava pra se dedicar muito, assim. Então foi mais pra conhecer um pouco o jogo e tal, gostei, mas não me aprofundei muito, era chato ficar fazendo a tradução também dele e
tal, porque tinha que toda atualização tinha que traduzir, não sei o que. Aí deu uma parada de novo, aí decidi jogar no NA. Decidi jogar no NA com o IP-Block. Não, na verdade eles tiraram o IP-Block do NA, e aí eu falei, agora eu vou dar uma olhada. Aí fui, fiquei um tempo, né, no NA joguei quase um ano, eu acho, no NA. Mas esse tempo que eu joguei no NA também foi um tempo muito roleplay, cara. Foi assim, época de, sei lá, vamos ver qual é do jogo, sacou? Ficava caçando cavalinho, passeando de barquinho, explorando mapas, sem muito compromisso. Porque assim, logo nos, sei lá, uns 3 primeiros ou 4 primeiros meses de jogo no NA, eles anunciaram que o servidor SA ia sair. Eles só não falaram quando, mas eles falaram que ia sair o SA. Eu falei, brother, não vou ficar me dedicando no NA sabendo que vai sair um SA. Vou ficar aqui de boa, me preparando, mas full roleplay, né? Então esse período foi um período bem de boa, onde eu não me dediquei a nenhum jogo assim intensamente, porque eu tava esperando o lançamento do SA. Mas eu já fui assim meio que me preparando, né? Conhecendo o jogo, os sistemas mais importantes assim, pra no início eu já, né, dar aquele gás maneiro e tal. E aí quando ele veio pro SA, aí que eu peguei pra valer, tá ligado? Aí que eu fui e comecei, agora vamos pra arregaçar mesmo. Agora é progressão, tá ligado? Agora vamos progredir de fato no jogo. E aí foi bom, né? Porque eu já tinha uma bagagem interessante do NA com o russo, já conhecia os problemas do jogo, né? Nessa época do NA eu gerei bastante vídeo, né? Sobre as minhas, assim, a percepção que eu tava tendo do jogo naquele momento, de combate, problemas e tal. Então eu já tava com uma visão muito realista do que o jogo tinha pra oferecer e quais eram os problemas dele. Então eu não sofri tanto, entendeu? Esse impacto, assim, de... foi basicamente, foram esses vídeos que eu peguei, né? Como é que eu posso dizer? Eu peguei pra me guiar, né? No caso. Por quê? Porque você tem uma visão nos vídeos que ela é uma visão imparcial, né? Ela é uma visão bem realista do que o jogo te traz como experiência. Então você tem como se orientar aquilo ali. Pra quem tá começando a jogar qualquer jogo, é ótimo, né? Sim. É ótimo, isso ajuda demais. É o que eu tento fazer de fato, cara. Mas aí, beleza. Aí o NA, aí com SA, sim, cara. No SA eu peguei muito firme. E aí eu reabri a guild, né? Que era uma parada que eu decidi, cara. Antes de reabrir a guild, eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, ó. Eu tava no Rio de Janeiro, tava no ônibus, cara, viajando. Eu tava numa treta do caralho com a guild no Terra. E eu falei pra ela assim, eu falei, cara, se um dia eu vou sair da Ghost, eu já tava caminhando já, né, pra sair da guild, deixar a guild sob o gerenciamento de um amigo meu no Terra e tal. Foi a época que eu tava saindo fora do jogo. Eu falei pra ela, falei, cara, se um dia eu for abrir uma guild de novo, você precisa me lembrar e falar, cara, não faça isso. Lembre-se da guild no Terra. Não repita esse erro, não abra a guild de novo, você precisa me lembrar, porque eu sei que um dia eu vou ter esse espasmo cerebral de novo, de falar, não, eu vou abrir uma guild, você precisa ser a pessoa que vai falar, não vá nessa direção, tá ligado? E aí foi exatamente o que aconteceu, cara, que aí veio o Black Desert SA, o canal, eu já tava caminhando pra um cenário mais sério com o canal, né, cara, de tentar fazer ele virar uma fonte de renda, né, constante, virar um trampo mesmo e tal, e aí eu inventei na minha cabeça diversos motivos pra abrir a guild de novo, pra fazer sentido, tá ligado? Motivos que tinham muito a ver com o profissional também, né? Porque eu achei que ia fazer todo sentido, né, cara, com o canal, porque, cara, mesmo que eu não abrisse a guild, eu ia ter muita pressão pra abrir a guild. Já tava tendo, né? E aí, vai abrir a Ghost, vai abrir a guild Ghost no Black Dead, vai abrir. Cara, eu abri a guild, na época que a gente abriu, a gente montou, como o Black Desert tem um limite pra 100 pessoas apenas na guild, a gente tinha 4 guilds, cara, que eram 400 pessoas na guild, assim, mais ou menos, né? Meu Deus. Foi um bagulho, assim, bizarro, né? Na abertura do jogo, sacou? A guild tava monstruosamente grande, assim. Mas nesse BR já, o que lançou aqui? No BR. Pô, bacana, cara. E aí, enfim, foi maneiro, cara, porque eu conheci muita gente foda que tá comigo até hoje, junto, trocando ideia, amigo, virou amigo, sabe? E conheci muita gente merda também, infelizmente, cara. Foram os momentos onde eu mais conheci pessoas pros dois lados, tanto pessoas sensacionais, como fugir, né? Como pessoas muito escrotas, assim, né? E, cara, tava funcionando muito bem, cara, porque a gente conseguiu montar uma guild maneira, que tinha uma estrutura interessante de organização e que tava ajudando também o canal, né, a se impulsionar, porque eu comecei a gerar conteúdo pro Black Desert e tal, e a guild ajudava muito, né, cara, a expandir esse conteúdo também, né. Só que, cara, começou a rolar muito, o tempo começou a virar um problema muito grande, porque eu voltei pro mesmo problema que me fez deixar de ser Guild Master no Terra, que era deixar de gerenciar pessoas que estão jogando, deixar de gerenciar um exército que tá a fim de tampar na porrada num jogo pra virar psicólogo, tá ligado? Isso aí, porra, não tinha tempo pra isso. Você é o quê? Perdão, não entendi. Pra virar psicólogo, entendeu? Psicólogo, sempre. Aí não dava, cara, não dava, entendeu? Pessoas têm... Porque, cara, é maneiro você... Assim, é maneiro, em algum nível, ou a aproximação que você tem de certas pessoas, porque você conhece os piores e os melhores momentos das pessoas também, né, cara? E quando é maneiro também você poder compartilhar isso com as pessoas e até poder ajudar, né? Mas quando isso vira sua principal tarefa, acaba que vira um problema, né, cara? Porque o
eu entrava no jogo pra desenrolar problemas com as pessoas. Eu botei treta daqui, treta dali, problema pessoal, não sei o que e tal. E não dava, né, cara? Eu tinha meus próprios problemas também, né? Eu só queria jogar. No final das contas, eu queria mais jogar do que resolver problemas, né? E aí é o problema que aí mata, você perde a vontade. Aí, eu tô falando, né, cara? Se o jogo não está te trazendo diversão, tem alguma coisa muito errada. Cara. E aí, assim, nessa conversa que eu tive com a minha esposa antes, né, onde ela me lembrou, ela fez o trabalho dela de me lembrar e falar, não faça isso. Eu falei, não, mas tem isso aqui, vai dar certo agora, vou gerenciar assim. Mas a gente criou um fail safe, um mecanismo de saída, tá ligado? Que eu falei, cara, eu não vou cometer um dos erros, eu já vou cometer o erro de abrir a guild de novo. Então, o erro que eu não vou cometer vai ser o de prolongar demais os problemas. Assim que os mesmos problemas começarem a emergir da mesma forma, com a mesma potência, eu saio fora, tá ligado? E aí foi exatamente o que eu fiz, cara. Quando começou a aparecer isso com muita ênfase, quando esse estresse começou a ficar muito grande, quando o gerenciamento de problemas ficou muito maior do que o gerenciamento do jogo, eu falei, cara, não vai rolar. E basicamente foi o que aconteceu lá no Cabal com o Jupongatana. Era muita coisa que aconteceu ali, são fatos que são bem complicados, assim, são bem complicados porque não são fatos simples e problemas simples que acontecem no joguinho. O problema, ele acabou saindo do jogo. Sim. Saindo do jogo, e eram problemas muito feios, que envolvia polícia lá, inclusive caso assim. E aí é onde eu tomei a decisão, conversei com a minha mulher, falei, olha, vamos limar todo mundo aqui, acabou. E aí eu passei a focar no jogo em poucas pessoas. Então o clã era bem piquititico mesmo, mas a gente era realmente muito forte ali. E ali foi onde eu conheci esse amigo, o Rafael, que a gente tá falando aqui, o Rafa. E a gente lutava direto. Era a treta nossa ali direto. O pau comia mesmo e era bem azedo o negócio. E a gente se conheceu, tá? Não foi no jogo, pra falar a verdade. Olha como é pequeno esse mundo, cara. Mesmo ele sendo virtual. No jogo era PVP quase todo dia com o Rafa. O pau estancava mesmo. Era nervoso. E aí, belo dia, eu com um amigo que a gente tinha em comum, o Mário falou, cara, eu quero trazer um cara aqui pro clã. Posso? Não, pode, claro. Você tá falando, tá falado. E ele trouxe um cara, né, pro clã. Isso já fora do Cabal, tá? Já fora do Cabal, a gente tava jogando um outro jogo que era o Final Fantasy, se eu não me engano, não era. Acho que era o Diablo 3, cara. Era Ion. Ah, pode crer, foi pro Ion, verdade. E aí eu conheci esse cara lá, né, e tal. Beleza, começamos a jogar e tudo mais, conversa vai, conversa vem. O cara trouxe outro cara. O Rafa trouxe outro cara que foi o Igor. Né? Vamos jogar. E aí o Igor chegou, ia jogar tanto, né, Igor, que você tava estudando na época pra melhorar o seu cargo na empresa, alguma coisa assim, não era? Sim, eu jogava bem pouco. Exatamente. E aí o Rafa, uma vez conversando com o Rafa falou, eu jogava o Cabal. Eu falei, sério? Que servidor? O Mercúrio. Sério? Também jogava no Mercúrio. Ele falou, quem que é você? Aí eu falei, cara, eu sou Ikutsu, filho da puta. Eu falei, como assim, brother? Como assim? Vamos conversar. Como assim? Eu era o do Roxy, X-Roxy. Eu falei, é sério? Sério, eu falei, nossa, velho, te bati, hein? Vai tomar no cu, velho. E me xingava e daí a amizade só aumentou, cara. Segundo o Rafa, o bicho só levava pau, hein? É lógico, eu tenho coisa gravada, tá? Do Cabal ainda, até hoje. Então, e o Rafa lá, velho. E o Rafa é um dos melhores amigos que eu tenho hoje. Eu gosto muito desse cara. Muito desse cara. A gente tem, eu não sei como eles são com outros amigos, mas eu tenho poucos amigos. E alguns deles é Rafa, o Igor e o Nego, que é o meu cunhado, que é um cara excepcional, vocês vão conhecer um dia. E eu entendo bem como é clã grande, o clã se desfazendo, você fica meio amargurado mesmo. Assim, teve isso, né, cara, esse fator principal de gerenciamento de problemas, e teve também um outro fator que talvez até tenha sido o mais importante, cara, porque, tipo, nessa época o canal tava começando a crescer mais, assim, sabe, crescer mais e mais rápido, porque era um MMO, né, muito grande, tava chegando, e brasileiro, né, cara, então tinha muita gente chegando, e o canal, ele tava crescendo muito com isso também. E eu comecei a me ver numa situação, cara, meio que de preocupado com segurança mesmo, tá ligado? Porque quando você coloca as pessoas na guild, cara, você se aproxima muito das pessoas, tá ligado? Então é difícil você... E aí você, como é uma guild muito grande, aí você, pega algumas pessoas pra ser oficial, aí você se aproxima muito dessas pessoas, elas se aproximam muito de você, e, cara, o foda é que você não tem como saber quem é maneiro e quem não é, né, cara? Então eu comecei a ficar muito preocupado por algumas situações
específicas que rolaram, de, sabe, ter esse acesso muito fácil, cara, pra algumas pessoas que eu não sei de onde vem, né, quais são as intenções, entendeu? Isso, pô, foi um fator muito forte, que eu falei, cara, eu não sei se eu posso me expor tanto mais, tá ligado, assim. E é foda, cara, porque era muito maneiro quando as pessoas que tinham, que eram iniciantes legítimos, né, cara, com pessoas boas, né, cara, era muito maneiro, que essas pessoas chegavam e você, pô, trocava ideia, tu ensinava, o cara te ensinava também, virava teu amigo e, pô, vambora, vamos jogar junto. A pessoa que vinha pra jogar junto contigo era muito maneiro, sacou? Mas o foda é que no meio disso, cara, só precisava de um arrombado, né, cara, pra fuder com a sua vida, né, cara, pra te encher muito, sabe? Então essa parada ficou muito preocupante pra mim, entendeu? Porque, cara, eu não sou grande, não sou nenhuma estrela, mas, brother, eu posto um vídeo, 2.000 pessoas veem, cara, 2.000 pessoas é muita gente, pra ter um escroto no meio disso aí é facinho, entendeu? Não precisa muito, né, cara? Não precisa de muito, então isso foi um fator muito complicado, né? E isso não veio do nada, né? Obviamente teve meia dúzia de situações pra sustentar, né? Essa preocupação e tal. E aí eu decidi fechar a guild, né? Fechei a guild. Ah, então você fechou. Fechei. As pessoas que eram próximas, a gente continuou junto, né? Porque, tipo, a Ghosts é uma galera que tá aí, jogando ou não jogando, tá junto, né? Essa galera, algumas pessoas entraram nesse grupo, né? Que vieram dessa guild do BDOSA. Essa galera que já tava desde o Terra, né? Algumas pessoas foram adicionadas, né? A esse grupo, mas aí parei, cara. Parei de recrutar. Hoje eu faço parte de outra guild, sou só um membro como qualquer outro, tá ligado? E são momentos muito felizes que eu vivo hoje, cara, como apenas um jogador, tá ligado? Só entro, cumpro ordens e é isso, né? Tá maneiraço. Bacana. Ô Will, como o Ulisses mesmo falou, o mundo virtual e o mundo real, eles são muito pequenos. Sim. E as palavras do Ulisses já chegaram até o Rafa, tanto que ele apareceu aí no grupo. E ele está aqui para contar a versão dele da história. Acho que vai ser bem bacana. Olha quem adentra, Rafael. Olha. Primeiramente, eu só quero falar uma coisa pra você, Ulisses. Eu não vou desmentir que você me dava um pau, não. Só quero te lembrar uma coisa, que eu era top em um FB no Cabal. Só te lembrar disso, tá? Só isso. Olha o cara, velho. Olha o cara. Mano, ele era top no Force Blader. Force Blader não tem moral pra falar nada. Meu, eu vou logar agora no FB de Osmo lá e te dar um pau, velho. Cara. Esse cara tá bem vivo ainda, né, cara? Sempre, cara. Porque o Rafa, nos anos consecutivos, ele me pegava no Ion, cara, e era... Nossa, dava dó. Cara, era deprimente o tanto eu assisti que eu apanhava várias, no Ion, cara. Eu assisti várias dessas surras. Cara, era deprimente, cara, apanhar desse cara. Isso é rancor, Rafael. Isso é rancor. Você tem um rancor com a minha pessoa, que é incrível. Eu não consigo entender você hoje, entendeu? Isso é rancor, Rafael. Geralmente quem apanha fica com rancor, velho. Geralmente o cenário é esse. Mas vocês estão falando de MMO, né? Ô, Li, você falou uma coisa que, puta, mano, eu lembrei agora. O Ion foi uma época muito top que a gente jogou, né, velho? Que a gente conseguiu jogar todo mundo junto. Era um jogo que, mano, puta, velho, a mecânica era muito, muito boa. Mas infelizmente, né, velho, a gente conheceu outros jogos aí, né? Ele ficou no esquecimento. E aí ele passou a ser só mais um jogo, né, mano? Mas o Ion, ele teve um momento dele e ele teve os problemas dele. Tiveram os problemas do Ion. O Ion era muito, muito difícil a progressão dele. Era muito difícil. Você precisava de muito tempo que a gente não podia desprender mais. Sim. Chegou um nível lá pra pegar o cap e, mano, já não dava mais, não tinha mais disponibilidade pra jogar. Exatamente. Era bem difícil mesmo. Mas o Rafa, eu vou apresentar você. Esse aqui é o Will. Ele é do canal Ghosts. Fala aí, brother. Tudo bem? Ele é um dos top servers do Black Desert. Não fala isso não, velho. É YouTube, é Will. É sim. Aquele Zé que é nervoso, cara. É bem nervoso. Isso aí, não. Vamos ficar de boa, sem mencionar rankings é melhor, velho. E ele é youtuber, né? Então ele tem... Acho que o Rafa, você já deve ter assistido algum vídeo do Will. Eu já mostrei pra você vídeo do Black Desert do Will, te mandei. E aí a gente tá trocando uma ideia, cara, sobre o próprio, né? Sobre o próprio. Ele tá explicando um pouco sobre como ele começou no Black Desert. A gente teve o nosso hype no Black Desert também. Vocês gastaram o tubo no jogo, hein? Não, o Rafa não, só eu fui burro. Eu e o Fred. Não, o Nego também gastou, não foi? O Nego pegou lá. Comprou a versão mais básica. Eu peguei a base. Eu peguei a Piquitica também, cara. Eu tô tentando baixar de novo aqui, mas minha conta tá bloqueada. Eu preciso esperar. Entendi. E aí o Will aqui, ele tá explicando pra gente, Rafa, como é que foi a coisa no Black Desert, né? Quando você chegou parecendo um meteoro. Mas você tá ligado, né? Eu chego já te arrebentando, né, mano? Ah, meu Deus do céu, cara. Ô, Rafael.
X1, cuzão. X1. A hora que você quiser. Vai, Will, continua. Isso aí vai longe, tá? Não, então, a gente tava nessa parte da guild, né, cara? Então, esse início foi... A guild ficou, sei lá, a gente deve ter ficado aí quase um ano com a guild ativa, pouco menos, provavelmente. E aí, depois disso, eu só fiquei transitando, né, entre outras guilds e tal, que é o período que eu tô agora. E foi muito bom, cara, porque aí tava virando um outro problema, né? Porque a falta de ter esse tempo que tava sendo consumido no gerenciamento da guild tava me atrapalhando a desenvolver também o que eu queria no canal, né? E jogar, né? Porque eu não conseguia jogar, não conseguia gerar conteúdo, então tava foda em todos os sentidos. Então, sair, né, da liderança de guilds foi um passo importante, cara, pra eu ter conseguido progredir tanto no jogo quanto também com a geração de conteúdo, tá? Entendi. E aí tô nisso desde então, né? Até ser membro de guild. Né? Então, hoje, o Black Desert, ele é o jogo em que você trabalha, no caso. Ele é o seu jogo. Hoje ele é o principal, cara. Não tem como negar que se o Black Desert falisse hoje, eu estaria com sérios problemas. Teria um problema. Entendi. Vai pro Anthem, pô. Really? Vai pro Dota. Dota dá dinheiro. Olha os caras já, olha os caras. Então, deixa eu perguntar, eu tenho umas dúvidas aqui, cara. Você tem... Quais são os pontos fortes do Black Desert, cara? Por que jogar Black Desert? Pontos fortes. Cara, ponto forte do jogo, combate, óbvio, não tem como não falar do combate. É único, né? Também não tem nada igual no mercado hoje. É um sistema... O combate é bom, mas ele tem vários problemas, né? A gente pode falar disso em outro momento. Mas, a princípio, assim, o sistema de combate do jogo é único, é divertido, cara, é dinâmico e é uma experiência maneira de ter, tá ligado? É uma experiência maneira de se ter. Fora isso, você tem a parte de MMORPG do jogo é muito boa também, cara. A progressão do jogo é maneira. A progressão é uma progressão estável, tá ligado? Você, por exemplo, hoje eu tô aqui com um set, que o meu set hoje é top, set top, high gear, assim, over gear, né? Eu tenho. Se eu parar de jogar e ficar um ano sem jogar, eu volto over gear, tá ligado? Do mesmo jeito, assim, porque a situação do jogo é muito estável. Então você, a partir do ponto que você chega ali no que a gente chama de soft cap, né, cara, que seria ali um ponto onde você tá meio que de boa, né, você não volta, se você não fizer merda, né, se você jogar certo, você não volta pra trás, você só progride pra cima e é isso, cara, e você não vai descer, tá ligado? Essa progressão estável é muito boa também, é um ponto que eu acho muito foda, e a parte MMO do jogo, que envolve profissões, exploração de mundo, as life skills do jogo, cara, é muito foda, cara, o Black Desert faz isso muito bem, tá ligado? No Black Desert não tem aquela parada, você vai lá nos confins do mundo, mata um Zé Goblin merda, vai dropar um item e ele serve pra alguma coisa, tá ligado? Não tem assim, não tem item que não serve pra nada, sabe? Todas as profissões, elas são relevantes, né? E é até uma parada que dificulta muito até a inserção de novos jogadores, cara, porque o jogador, ele tá muito acostumado com metas, né? O Black Desert também tem os seus metas, né? A gente tem os metas ali que, na verdade, são até o problema do jogo. Mas na maioria dos cenários, tudo no Black Desert vale a pena, tá ligado? Todas as life skills valem a pena, né? E as que não valem a pena, de pouco em pouco elas estão assim sendo bufadas, né, melhoradas para que fiquem assim. Então, cara, você quer chegar no jogo e tem outra vantagem, você chega no jogo e uma coisa não te impede de fazer a outra. A sua progressão de equipamento e level do seu personagem em combate não influencia na sua progressão de life skill e profissões. Ou seja, você chegando no jogo, level 1, eu quero ser o pescador do mundo. Vai nessa, meu irmão. Nada vai te impedir de progredir como pescador. Nada vai te impedir de progredir como caçador de cavalos, como caça, como navegação, como coletor, porra nenhuma. Você pode seguir qualquer progressão de life skill sem que isso tenha nenhuma relação direta com a sua progressão de combate, que acontece em muitos jogos, né? O Terra, por exemplo, você só podia coletar quando você chegar no level 60, que não faz sentido nenhum. E isso é muito bom também, ligado? Então, ele não é linear, né? Ele não é um sandbox, mas ele não é linear. Isso é bom, mas é ruim também, porque quando você começa num jogo onde você pode fazer o que você quiser, geralmente as pessoas não sabem o que fazer. Isso é um problema, né? Quando o jogo ele é mais linear, você sabe, beleza, eu começo aqui, progrido, quando o jogo chega no level 60 eu tenho que fazer isso, e se todo mundo segue o mesmo caminho, aí beleza, depois que eu tô no endgame eu posso fazer alguma coisa. O Black Desert não tem isso, cara. Eu acho que é um ponto positivo, mas eu entendo que às vezes também é um ponto negativo, porque muitas vezes o jogador fica perdido, tá ligado? Caminhando por várias paradas, o cara começa a mexer com o cavalo, aí porra, o jogo já apresenta pra ele a coleta, ele quer fazer coleta, aí o jogo apresenta isso, aí ele fica ali batendo a cabeça em vários lugares, não progride em lugar nenhum, e acaba às vezes se desmotivando com o jogo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Ah, exatamente isso. Cara, então assim, então já tem um exemplo
claro, né, de como isso também é negativo. Então o Black Dust, eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que é um dos motivos pelos quais eu jogo, né, o fato dele ter essa liberdade toda, e ele também não tem ordem pra você fazer as coisas, tá ligado? Cara, eu tô afinzão de upar, fico aqui 1 mês, 2 meses, tô upando pra caralho, nossa, enchi o saco, posso fazer qualquer outra coisa, velho, tá tranquilo, tá ligado? Não existe ordem errada de nada que você vai fazer. Então isso é muito bom, cara, sacou? Mas se você não tiver foco, vira um problema. Se você não entrar consciente, né, porque às vezes quando você entra sem nenhuma orientação sozinho, aí é problemático, porque aí você não sabe o que fazer. Pô, eu tenho que progredir primeiro? Eu tenho que fazer life skill primeiro? Em que momento que eu tenho que fazer as quests? Em que momento que eu tenho que upar? Até quando eu tenho que upar? O que eu tenho que usar? O que eu não uso? Então é muita informação, são muitas perguntas para você responder sozinho. Mesmo que você consuma todos os materiais do mundo, se você não tem um cara que joga contigo e às vezes tem experiência, às vezes pode ser complicado, cara. Então esses são os fatores que eu acho principais, cara. O combate do jogo é único, o fato dele não ser linear, o fato de praticamente tudo que existe no jogo de opção é opção válida para você farmar, para você fazer grana e progredir. Eu acho que são os pontos principais. Mas tudo isso precisa de foco. Todos esses 3 itens precisam que você tenha algum foco. Cara, eu vou upar. Você precisa criar suas metas, cara. Eu vou upar tantas horas por dia para chegar a tantos por cento por dia para chegar no level tal. Depois que eu chegar no level tal, eu vou procurar outra coisa para fazer, sacou? Se você não tiver mais ou menos esse tipo de organização na cabeça, vai acontecer exatamente isso. Você vai ficar batendo a cabeça em várias paradas que o jogo vai te apresentando ao longo do caminho, tu não vai fazer nada, não vai sair do lugar e vai ficar puto, tá ligado? E vai acabar saindo do jogo. Basicamente, isso aconteceu comigo no começo. Mas e os pontos fracos do jogo? O que você pode pontuar pra gente? Pontos fracos, cara. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Eu comecei a jogar Black Desert e tal, e aí eu parei. Exatamente, acho que pelo fato do que você falou, de não ter talvez uma pessoa que jogasse junto comigo ou com mais experiência, ou até com menos experiência pra poder, sei lá, dar um norte quando foi que eu me perdi, tá? Acho que esse comentário foi pertinentíssimo que você falou, esse negócio, acho que é o negócio chave do bagulho. Se você não tiver uma pessoa que joga com você com mais ou menos experiência, você não progride no negócio. Foi o que eu senti também. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, quanto acho que entra já nisso que o Ulisses perguntou sobre os pontos fracos. São 2 perguntas. O PVP do jogo, ele é balanceado? Porque até um mês, 2, até 3 atrás, eu acompanho uma comunidade no Facebook e tinha um cara lá, um ninja, sei lá, que parece que arrebentou uma guild inteira e tava todo mundo falando que é desbalanceado, não sei o que. Penny Baby, o nome desse ninja? Não. Isso, esse cara mesmo. A outra pergunta, que é você, né? A outra pergunta é: ouvi muita reclamação sobre o jogo não ter dungeons. Isso continua ou isso foi melhorado? Enfim, essas são as 2 perguntas que eu queria fazer. Tá, eu vou responder todas elas, então. Responder as suas que são mais diretas primeiro. Então, cara, o jogo é desbalanceado, sim, tá ligado? Esse é um grande problema, foi exatamente o que eu falei com relação ao combate, né? O combate, ele é bom, mas ele tem problemas de ajustes, cara, e os caras não conseguem resolver esse problema. Isso é sério, cara, assim, porque a gente tem atualização de classe toda semana, cara. É raríssimo, assim, a gente tem uma semana onde não tem uma atualização acontecendo. Então, é a mesma história. É bom e é ruim, porque você tem um problema no jogo, você vê que os caras estão tentando de tudo que é jeito resolver. Toda hora tem mudança, toda hora estão tentando ajustar. Mas é ruim, cara, porque o jogo já tem 5, 6 anos de existência e, caralho, a gente tá numa fase onde tem várias paradas que já deveriam ter sido resolvidas. O balanceamento, ele deveria estar muito mais estável, deveria ter muito menos coisas para se preocupar do que se tem hoje, né, com relação a isso. Então, é maneiro que os caras estejam empenhados em ter atualização toda semana, né, para modificar isso, mas é muito ruim que tenha todo esse tempo já de existência e eles ainda não tenham conseguido balancear coisas tão básicas, assim. E é foda, cara, porque, tipo, eles lançaram um Battle Royale agora no jogo, que é muito bom, é um Battle Royale dentro do MMO, é genial, assim, é bom pra caralho, só que os caras colocaram algumas classes, não tem todas as classes disponíveis ainda, eles estão colocando as classes aos poucos disponíveis no Battle Royale. No Black Desert você tem 2 armas, né? Você tem a arma principal e a despertada. Cada arma dessa tem um set de skills diferentes. No Battle Royale você só tem a arma principal, só a primeira arma. E nem todas as skills, você tem, sei lá, 5 ou 6 skills da arma principal apenas para utilizar no Battle Royale. Então você tem um cenário com poucas classes, com apenas uma das armas e apenas uma parte das skills da primeira arma. E mesmo assim os caras não conseguem balancear. Mesmo assim você entra e toda hora tem uma merda, tem uma classe que tá cagada, tem um skill que tá cagado, enfim. Então isso me deixa muito preocupado, cara, com o BDO, porque a minha expectativa de que eles consigam balancear o jogo de fato é muito pequena, cara, assim, balancear em todos os setores possíveis, né? Porque quando você fala de MMO, você fala de X1, você fala de PVP de pequena escala e fala de PVP de larga escala. Então, a utopia é eles conseguirem balancear em todos esses setores. Essa é a utopia. Eu acho que nenhum MMO conseguiu essa proeza até hoje. Então,
Mas se eles conseguissem fazer, sei lá, em 2, cara, tá maneiro, entendeu? Se tivesse um que é muito balanceado, pô, tipo assim, cara, o X1 é uma merda, pequena escala é uma merda, mas o massivo, meu irmão, o massivo é top, o massivo é balanceadíssimo, tá maravilhoso. Já seria legal, tá ligado? Só que não é esse o cenário. A gente tem desbalanceamento em todos os setores. E isso é um grande problema, cara, porque a expectativa de que eles consigam fazer isso não tá muito boa, entendeu? Porque toda hora tá saindo um sistema novo, toda hora a classe sobe, classe desce, e a gente não chega nesse cenário onde a gente vê ou todas as categorias começando a se balancear, ou pelo menos uma delas se tornando muito balanceada. O cenário que a gente tem hoje mais balanceado, eu diria, é o cenário do X1. Isso é ruim, cara. É ruim porque o jogo não tem nada pra você fazer de competitivo no X1. Não existe X1 competitivo no jogo. O competitivo endgame do jogo é massivo. Então, teoricamente, o foco deles deveria ser no massivo, porque você fica forte, você pega a sua guia para ir pra guerra. A guerra, ela é institucionada no jogo. Você tem a guerra de noite, você tem a guerra da semana, você tem uma estrutura de guerra, existe um cenário competitivo massivo dentro do jogo. Esse cenário deveria ser balanceado. Ao invés disso, eles estão focando em balancear o X1, que não tem nada. Você não tem Battleground X1, você não tem competição X1, não existe nada de X1. Então, qual é a lógica de você ter balanceamento focado no X1? Não tem muito sentido, mas eu poderia gastar horas e horas falando do tamanho da idiotice que eu vejo em como eles tentam balancear o jogo. Mas, em resumo, de fato, o jogo não tá balanceado, cara. Em alguns aspectos, como eu disse, no X1 é legal, mas é você ir pra arena, fazer o X1 com seu amigo e tal, não sei o que, brigar no spot. Você vai brigar no spot ali com um cara, vai fazer um PVP no X1, beleza, mas isso não dá pra tratar isso como um setor do PVP do jogo. O X1 ainda não é um setor do PVP do jogo, saca? Institucionado. Assim, é uma coisa que a gente inventa, né? Eu, por exemplo, eu organizo um campeonato no BDO de X1 e de X2. Eu faço isso como jogador, né, cara? Então não é uma parada que o jogo institucionou, né? Eu fui lá e tive essa motivação, outro player pode ir lá e fazer e tal. Mas do próprio jogo você não tem essa estrutura. Então, o balanceamento do jogo é um dos grandes problemas que o jogo tem hoje, cara. E sem muita expectativa de que vai rolar, tá ligado? Em algum momento, assim, a gente tá aí meio que esperando por um milagre, tá? Tem esperança, né? Esperança é o que morre, né? A esperança, ela reside justamente nisso, porque os caras todo dia estão atualizando, cara. Você vê que coisas estão sendo feitas. Então, existe uma esperança, entendeu? Mas não é muito grande, né? Nessa pergunta que eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, eu vi que a comunidade ficou muito puta da vida por esse ninja, eu acho que era ninja, não vou lembrar, que faz algum tempo já, que ele tava dando um pau numa guild e tal, e parece que falaram que o cara tinha comprado até a conta. Não tinha, porque acho que é mais preocupante ainda, porque um cara acabou de comprar a conta, dá um pau, meu... Esse cara aí, cara... desbalance, né, do jogo. Não, isso aí já tem os mitos, né? Esse cara aí, na verdade, ele já joga há muito tempo, ele tá sempre, inclusive agora, né, a gente vai ter as finais do campeonato agora, ele é finalista no X1 e no X2, esse cara. E no outro campeonato ele também foi finalista, então assim, é um cara que joga muito, entendeu? Todo mundo conhece e tal, tem habilidade. O que aconteceu foi que ele mudou o nome do personagem, então aí ele mudou o nome e não falou que era ele, entendeu? Então demorou um tempo pra galera sacar quem era o cara, e aí, enfim, o nego fala o que quer, né, velho? Abre a boca e vai embora, né? E você sabe quais as circunstâncias que foram isso aí? Não? Foi só de zoeira? O cara que... Não, então, é porque, cara, eu até poderia tentar entrar nas circunstâncias, porque eu não vou saber ao fundo, mas basicamente ele saiu dessa guild, e essa guild é top do jogo hoje, né, cara? A Big Damage é a guild mais forte do jogo hoje, ele era dessa guild, saiu, e ele, assim, no Black Desert tem vários tretas de spot, né, cara? A gente tem hoje 2 spots que são os spots top do jogo, né? Istria e Akman, que são onde as pessoas que estão mais guia vão farmar e fazem mais dinheiro e tal. E é um spot muito limitado de pessoas. Então, assim, geralmente as guilds mais fortes tentam dominar esse lugar. E essa guild, né, sempre faz isso, tenta dominar esse spot, faz rotação entre jogadores, sai um jogador, entra outro, se vai alguém brigar lá, manda a guild pra tampar na porrada e tal. Então ele foi lá meio que pra matar os caras, entendeu? Talvez por... Aí as motivações eu não vou nem tentar entrar nisso, que eu não vou saber por que ele foi lá, se era pra se era por vingança, se era, sei lá, não faço a mínima ideia. Mas ele foi lá e começou a matar os caras, entendeu? E matou bastante, assim. Não sei se foi ele contra a guild toda, mas ele matou várias vezes o mesmo cara, e tem, assim, listas de prints, né, com as várias kills que ele fez e tal, enfim, ele matou bastante gente, né, cara? Eu não sei se é exatamente esse o cenário de ele foi lá e matou a guild inteira, tá ligado? Não sei se é bem isso, ou se é apenas um acúmulo de kills que ele fez, um por um, entendeu? Foi matando talvez 2, 3, 4 juntos, mas enfim, não é como se tivesse, sei lá, 30 caras em cima dele pra fazer isso. Pelo menos eu imagino que não tenha sido esse o cenário, entendeu? Então, entendi, não, bacana. É que é legal essas histórias. Sim. Mas essa classe ninja hoje, a classe ninja ela é foda mesmo, cara. No X1 ela é uma classe muito complicada de lidar, assim. Briga por spot, então
é Sim, foda. Fica invisível, pula nas costas, aí frame por pra caralho. esporte é bem difícil contra um ninja. Eu tenho um ninja upado, tá bem de gear até, mas acho que a classe que, vamos colocar assim, que eu mais demorei pra morrer com ninja, tá, foi um monge. Sabe, dá pra chamar aquele bicho de monge? O Striker? O Striker. Eu achei essa classe aterrorizante, assim, cara. O Striker, cara, eu achei. Pro ninja não, acho. Pro ninja não tem. O terrorizante pro ninja só tem uma classe só, cara. É o feiticeiro, aí acabou. O resto é de boa. É bem difícil mesmo quando um ninja vem pro spot, ele simplesmente desaparece, você não consegue ver. Você fica até desnorteado. É isso que acontece. Mas enfim, cara, existe um desbalanceamento. Mas o foda, cara, de um jogo como o Black Desert, a gente já vou responder essa parada das dungeons aí e tal, e os pontos negativos também. Mas o problema do jogo, cara, é como as informações elas são passadas, elas são repassadas, na verdade, ao telefone sem fio, né? Porque aquela parada que eu falei no início, né, cara, muitas vezes as pessoas usam como referência outros jogos, elas pegam termos, tipo, termo pay to win. Aí ele conhece o pay to win do jogo X, e aí ele quer associar esse conhecimento que ele tem do jogo X no BDO. Não vai funcionar, entendeu? E isso acontece em vários setores, né? Em balanceamento de combate e por aí vai. O Black Desert é um jogo extremamente específico, cache é específico, tudo é específico no jogo. Então, se você não se aprofunda nesses problemas, você acaba repassando o problema do Ragnarok como se fosse do BDO, ou o problema do Perfect World como se fosse do BDO. E aí você só tá falando merda, entendeu? Não adianta muita coisa. Isso é o que mais acontece, infelizmente. As pessoas não se aprofundam no problema de fato como ele é e acabam repassando um outro problema. E o outro repassa essa mesma coisa e aí vai embora, né? A situação. Isso é um problema seríssimo que eu não sei nem se tem como resolver, sinceramente. Mas existe sim, cara, um desbalanceamento no jogo e estamos torcendo aqui para que ele se torne menos desagradável ao longo do tempo. Com relação a dungeons, não tem. E eu acho que a gente até vale a pena entrar no maior ponto negativo do jogo, para mim, pelo menos, que é a falta de endgame. Eu acho que esse é o principal problema do BDO. Vale a pena mencionar, cara, que assim, eu acho que durante 6 meses ou um ano, você vai jogar o BDO sossegado, velho, com conteúdos infinitos para você fazer, tá ligado? Assim, de boa, você vai jogar bem mesmo, assim, por um ano, tranquilo o BDO. Mas vai chegar um ponto onde você vai pegar uma gear que é soft cap pra cima, soft cap ou over gear, e aí você vai começar a ficar puto, porque você não vai ter como justificar essa progressão. Você não tem o que justifique a sua progressão, que não é fácil também. É um bagulho que depende muito de RNG, depende muito de você fazer corretamente. Se você não injeta cache, que é um outro problema também que eu já vou entrar, você tem uma progressão mais lenta também, e quando você chega lá, você fica, tá, e aí? O que eu faço, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. O que tem hoje que justifica a progressão de um player no BDO é a guerra, são as guerras que acontecem todo dia. Todo dia tem guerra. E no sábado tem a guerra principal, né? Guerra de territórios. Só que, cara, a guerra só é 9 horas da noite, entendeu? E muitas vezes você vai pra guerra, você bota a sua base lá no território e não tem ninguém. E aí, foda-se, não vai ter guerra. Dane-se. Às vezes você vai e conquista o pior. Você conquista um território, que é a guerra de sábado, você conquistou o território. Você tá lá. Você passa a semana inteira sem fazer guerra. Porque quem é dono de território não faz guerra de base. Então, se você conquistar um território, você não faz guerra durante a semana. Você tem que torcer pra alguém ir no próximo sábado tentar pegar o seu território pra você ter um PVP decente. Se ninguém for, foda-se, você fica com o território mais uma semana sem guerra. E esse é a única justificativa que existe pra sua guia. E isso é um problemaço. Além disso, a gente tem um Battleground só, que é, assim, é o Battleground mais retardado que existe. Você coloca um chimpanzé pra definir um Battleground, ele vai pensar nisso, bota 20 pessoas contra 20 pessoas, deathmatch, quem matar mais ganha. Tipo, qualquer imbecil consegue pensar num Battleground como esse, e esse é o único Battleground que o BDO tem, que não faz sentido nenhum, né? Então, hoje, pra mim, o maior problema do jogo é o que acontece um ano após o jogo, que é quando você tá ali com um gear forte, você tá poderoso e você não tem o que fazer. Aí o cara fala assim, vai brigar por spot, cara. Você vai acontecer diversas vezes de você ir no spot, chegar lá, não tem ninguém, meu irmão. E aí, você vai brigar por quê? Vai bater a cabeça na parede, tá ligado? Aí você pega seu cavalinho, vai lá pra puta que pariu no outro spot, chega lá, torce pra ter alguém, aí você torce, aí, pô, que já aconteceu comigo várias vezes. Cheguei no spot, aí eu tô com uma gear absurdamente maior do que o cara. Eu dou um skill, o cara explode. O cara vai voltar pra fazer PVP? Não vai voltar. E mesmo que ele voltasse, eu vou querer fazer PVP com esse cara? Não vai ser maneiro fazer PVP com esse cara. Então, a briga por spot, ela às vezes te proporciona um PVP interessante. Mas, cara, é um tiro no escuro, tá ligado? Não dá pra você contar com isso. Não é uma parada que você vai entrar e, pô, vou fazer aqui uma briga por spot. Não é assim que funciona, né? Infelizmente. Então, nisso entra falta de conteúdo PVP e PVE também, né? Porque o jogo também não oferece um endgame PVE com desafios, né, cara? Que seria, sei lá, dungeons ou, sei lá, uma torre de 50 níveis pra você fazer e tal. Isso não tem, assim, no jogo, infelizmente, né? Falta conteúdo PVP endgame, falta conteúdo PVE endgame e falta conteúdo em grupo
grupo para todos os setores. Falta isso no PVP, no jogo como um todo, porque o jogo ele é muito individual. Existe assim, brilhos, né, de coisa que eles estão fazendo para esse ano, né? A gente teve uma mini conferência no início do ano, no início do fim do ano, eu acho, na verdade, onde eles falaram sobre várias coisas que eles querem fazer, que são interessantes e podem começar a resolver isso. A gente teve primeiro a inserção do Battle Royale, que é muito bom, cara, apesar do desbalanceamento, ele é muito bom, e a chance deles conseguirem balancear o Battle Royale é muito grande, porque os problemas são menores, né, para eles resolverem lá. E o Battle Royale é acessível para todo mundo. Desde o level 1 você pode ir pro Battle Royale. Você faz um dinheiro bom, é divertido e é maneiro, é maneiro. O Battle Royale é uma parada que você faz em grupo, né, que eu lembrei o que eu ia falar. Você pode montar um grupo de 3 pessoas, entrar com o seu time ali para fazer a parada, tem um modo individual, tem um modo em grupo. Então, assim, é uma parada que funciona muito bem. Só que ela não atende o cara do level alto, do gear alto, porque quando você entra lá, você entra zerado. Você não entra sem gear nenhum, é um Battle Royale. Você progride dentro ali, você tem que matar os bichos, dropar os equipamentos, enfim, tudo que você progride é dentro daquela partida, né? Uma partida como qualquer outro Battle Royale. Então você... é um Battle Royale, né? Literalmente um Battle Royale. A sua progressão que acontece ali dentro. Você entra zerado e progride dentro daquela partida, depois, cada partida você faz isso de novo. Então você que tá, sei lá, você pegou lá o seu set fodão, foda-se, no Battle Royale não significa nada. Você não vai usar lá, entendeu? Não é lá que você vai usar isso. Então ele resolve um problema, mas ele não resolve todos. Mas é uma coisa boa que foi feita. Recentemente a gente teve a adição também de uma nova mecânica, e eu até vou abrir um parênteses aqui, cara, porque a desculpa que eles deram até hoje pra não ter dungeon no jogo é o fato deles quererem inserir esse conteúdo no jogo de uma forma que faça sentido dentro do jogo. E isso, apesar de eu achar que é uma desculpa esfarrapada em algum nível, ela também tem o seu sentido, tá ligado? Tem o seu sentido porque o BDO, como eu disse, ele é um jogo muito específico. Ele, por exemplo, não tem teleporte. Você não tem teleporte no jogo. Se você vai pra algum lugar, você tem que pegar o seu cavalinho. E algumas pessoas ficam putas com isso. Mas, cara, isso é sensacional, velho, porque isso cria, isso dá um valor pro mundo do BDO, cara, que é absurdo, sacou? Você vai pro deserto, você tem um fator. No deserto, por exemplo, você não consegue enxergar o seu personagem no mapa, você precisa se guiar por direções, você precisa saber se direcionar como se fosse uma bússola, né, do seu mapa, ou por uma árvorezinha que você vê lá no fundo, ou uma elevação ali que você aprendeu, tá ligado? Você se orienta pelo deserto de outras formas, você não consegue olhar no mapa e se localizar. Isso é muito foda, cara. Frio. Tem ainda fator, tem a queimadura, tem hipotermia, né? Enfim, isso. Tem esses fatores. No alto mar é a mesma coisa, no alto mar também você não consegue se localizar, você precisa aprender a se movimentar de outras formas, então existe um fator de imersão no jogo que é muito específico. Então a inserção de dungeons no jogo, eu entendo que os caras queiram fazer algo que faça sentido com isso, tá ligado? Que não tirem essa imersão de jogo, que não façam, que isso não se perca. Mas essa desculpa ela já morreu faz tempo, porque eles já tiveram a oportunidade de fazer isso de forma coerente e que se encaixasse no mundo do BDO e não fizeram, porque eles agora, uma promessa que eles fizeram pro jogo é a de fazer com que existisse uma exploração maior vertical. O que eles querem dizer com isso? Querem explorar cavernas, querem explorar o fundo do mar e por aí vai. Na exploração, aumentar o mapa não para horizontal, mas para vertical, o que é muito foda, porque a gente tem um espaço marítimo absurdamente grande que existe. Se você pegar o seu personagem e começar a nadar até a puta que pariu, tá lá, velho. Então, existe o fundo do mar lá, só que não tem nada. Então eles criaram agora, há um tempo atrás, que ainda não chegou pra gente, tá na Coreia apenas, um spot marítimo. Você precisa pegar lá o bichinho e nadando, aí lá embaixo tem tipo uma Atlântidazinha lá, que fica em volta de uma redoma invisível, e lá tem um spot. E é muito maneiro, muito bonito, do caralho. Só que é só mais um spot, um lugar que você vai pra ficar matando bicho infinitamente. Só que eles tiveram uma sacada, que eu achei que seria a sacada da dungeon, só que eles cagaram a porra toda, porque nesse spot você droparia uma chave, e essa chave te levaria pra uma suposta dungeon. Eu achei isso sensacional, cara, porque faria todo sentido dentro do jogo. Você não poderia acessar a dungeon a hora que você quisesse, velho. Você teria que ir lá, fazer algo que é comum do jogo, que é farmar no spot, grindar e pegar um item raro. Esse item raro pode ser vendido no mercado, pá, e se você pegou essa chave, aí sim, velho, você consegue montar sua PT e ir lá fazer. Uma saída pra você inserir uma DG no jogo. Porra, seria sensacional, hein? Sensacional. Seria foda. Só que o que eles fizeram? Essa chave apenas te leva pra outro spot, tá ligado? Um outro spot qualquer, que é um spot fortíssimo lá, pra gear altíssimo, só que é mais um spot, cara. Você vai ficar lá matando bichos infinitamente. Não tem um boss, não tem mecânica, não é uma dungeon, entendeu? Então, eles perderam uma grande oportunidade de fazer um sistema de dungeons que ia se encaixar perfeitamente no sistema do jogo. Porque, tipo assim, cara, só pra finalizar essa parte de conteúdo, eu acho que existe uma barreira que eles não querem admitir, que é a barreira tecnológica pra fazer isso acontecer, cara. Porque, novamente, por o jogo ser muito específico, cara, tem coisas que acontecem nesse jogo que eu não sei se tem outro jogo que faça. Por exemplo, a gente não tem separação de servidor. Todos os servidores do jogo
são unidos. Tipo assim, você tem um cooldown de 15 minutos, mas você pode trocar pra... Todo mundo joga no mesmo servidor. Não existe aquela parada de, eu jogava no servidor tal e não sei, eu jogava nesse. Tá, então a gente não se vê. Aqui não tem essa. Todos os servidores, você vai se encontrar com os caras em algum momento. É tudo compartilhado. Então, é tão bizarro isso que quando sumou um boss mundial, esse boss ele aparece em todos os servidores e o HP é compartilhado entre os servidores. É bizarro, tá ligado? É meio assustador essa parada, sacou? Então tem algumas coisas que eles fazem que são meio bizarras e específicas, assim. E a gente tem três pseudo-instâncias hoje, né? Na verdade tem duas pseudo-instâncias e a gente tem uma instância. O Red Battlefield, que é o Battleground que eu falei pra vocês, que é o mata-mata de 20 pessoas, ele é uma pseudo-instância, porque você é levado pra um mapa, parece que é uma instância, só que na verdade você tá no mesmo mapa, você consegue ver as coisas que você tá fazendo nos seus nodes, seus trabalhadores, você consegue mexer em tudo, só que você não consegue sair daquela região ali, você tá travado. Então, por isso que eu falo que é uma pseudo-instância. E aí tem vários bugs relacionados com isso, né? O jogo trava pra caralho, às vezes você morre, o jogo crasha, enfim. E a gente tem também uma fenda brutal, que é uma pseudo-dungeon também, que é só um time trial pra matar mobs e tal, que também funciona mais ou menos da mesma forma. E a gente tem a única instância do jogo de verdade, que é o Battle Royale. O Battle Royale, quando você entra, é uma instância completamente isolada de todas as outras coisas que você tá fazendo no mapa. É como se você estivesse em outro jogo, só que os resultados eles acabam indo pro seu personagem depois. Só que pra fazer esse Battle Royale, eles tiveram que criar um servidor específico só pro Battle Royale. Quando você vai pra lá, você vai pra um servidor específico aonde tá o Battle Royale. Isso me fez pensar muito, cara, que existe uma limitação tecnológica nesse sentido para eles fazerem uma dungeon totalmente instanciada com mecânicas específicas e isoladas, aonde várias instâncias pudessem estar rolando ao mesmo tempo, como acontece no Battle Royale. E eu acho que talvez esse seja o problema que eles estejam tentando gerenciar de uma forma. Porque, tipo, imagina se eles tivessem que gastar um servidor para cada dungeon que eles fizessem, entendeu? É um custo muito alto. Eu tive a informação de que os servidores, cada servidor desse que a gente tem aqui, custa milhões de dólares para ser ativado. Então, seria um custo absurdo para eles terem uma dungeon, entendeu? Se tivesse que ser, né, supostamente um servidor para cada dungeon, seria um custo muito grande. Então, talvez eles estejam com essa barreira tecnológica que eles jamais vão assumir, se for isso de fato, né, para conseguir de fato trazer esse conteúdo instanciado com mecânicas e tal, com um funcionamento uma dungeon deve ter, né? Não seja nem essa barreira de, nós temos que encaixar isso com o sistema do jogo. É mais uma barreira, caralho, a gente não sabe como fazer isso com o sistema que o jogo que a gente tem. Como é que a gente faz? Não sei, não sabemos. Limitações. Né? Mas isso tudo é teoria minha, né? Isso aí é invenção da minha cabeça, né? Não sei se realmente é isso aí. É válido, você entende do jogo, a gente tem que avaliar, né? Agora, já que a gente falou bastante dessa parte de mecânica, talvez não o necessário, mas um outro programa a gente aborda mais assuntos nesse sentido. Agora, eu queria entender um pouco, Will, sobre a sua rotina de trabalho. Como que você trabalha? Como é o seu dia de trabalho? Pelo menos um resumo disso, né? Beleza. Não, tranquilo, cara. Então, eu comecei na verdade, assim, depois que o BDO, né, SA saiu, eu comecei a focar bem mais no canal, assim, de forma mais séria, né, de fazer com que isso virasse uma profissão, que eu ganhasse um sustento. Quando eu vim pra Itu, eu comecei a montar essa estrutura, porque eu finalmente tive acesso à internet, né, que me permitiria fazer isso. Eu comecei a trabalhar aqui em um outro trabalho, numa ONG aqui, fiquei lá por um ano, só que deu merda, eu tive que sair. Eu saí e fiquei desempregado. E aí foi a hora que eu falei, cara, corri atrás de todos os empregos possíveis, amigo. Até embalador de mercado eu tava correndo atrás, tava desesperado e não consegui emprego de jeito nenhum, cara, tava foda. E aí eu falei, brother, quer saber? Dinheirinho que tá entrando um pouquinho de dinheiro aqui do YouTube e tal, vou meter a cara nessa parada e vamos ver o que dá. Minha esposa tava trabalhando, né, cara, tava dando pra gente sobreviver literalmente com um pouquinho que entrava já e o salário dela. E aí eu decidi parar de correr atrás de trampo e me dedicar totalmente ao que eu tava fazendo na internet. Fiquei um tempão dedicado ao YouTube, cara, postando todo dia no YouTube, postando vídeo todo santo dia e comecei a streamar. E eu dei muita sorte, cara, porque quando eu comecei a streamar eu tive um impulso muito grande do YouTube, né? Tipo, quando você começa a streamar e já bate 50 pessoas na sua live, é muito grande já, é muita coisa pra quem começou a streamar do nada, né? Mais ou menos como foi pra mim. Então o YouTube me ajudou com esse impulso inicial, né? As pessoas já me conheciam já e tal, do Black Desert, e esse público foi crescendo aos poucos, com as lives continuamente e tal. E aí eu criei essa rotina, cara. No primeiro momento eu tava dividindo a minha realidade YouTube e Twitch, tentando gerenciar, fazer vídeo pro YouTube todo dia e streamar algumas horas por dia. E isso aconteceu porque o Twitch ele tem uma escala de progressão dentro dele. Você começa com afiliação e depois você vai pro parceiro. E a realidade financeira só começa a existir quando você chega na parceria no Twitch. E demorou um bom tempo pra eu conseguir isso, cara. Demorou uns 3 ou 4 meses nessa correria pra atingir essa meta de virar parceiro do Twitch.
E quando eu cheguei nesse ponto, quando você vira parceiro do Twitch, né, que é uma informação importante para quem tem interesse em se envolver com isso, você ganha a possibilidade de rodar anúncios na sua live a hora que você quer. Não é igual ao YouTube. Você tá na sua live, e aí você, galera, vou rodar um anúncio. E você roda como se fosse um comercial de TV. E aí você clica no botão e ele roda um anúncio para aquelas pessoas que estão ali na sua live. E aí você ganha em cima disso. Então, a grana que vem assim, fixa do Twitch hoje, ela vem desses anúncios. Por exemplo, eu rodo anúncio de meia hora. Toda meia hora a galera já tá esperando, tá ligado? Da meia hora, hora do anúncio. A galera já conhece até os anúncios já da Twitch. Então, mesmo que hoje com o público, e assim, foi até uma coisa que eu falei pro Ulisses, né, pra vocês terem noção, assim, da discrepância que existe do Twitch pro YouTube, hoje, assim, em 5 dias ruins na Twitch, eu faço o proporcional do que eu faço no YouTube em um mês. Em 5 dias ruins. Discrepante. Nos dias bons, tipo, 2 dias bons, eu já bati o que eu faço no YouTube, tipo, fazendo vídeo todo dia, cara, no YouTube, tá ligado? Com uma média de 2, 3 mil views por vídeo, tá ligado? Então, assim, um cara pequeno no Twitch, parceiro, que streama uma média, que é o que eu faço, né? Eu streamo 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia, você consegue fazer uma renda aí, tirar quase 2 salários mínimos, tá ligado? No Twitch, dá pra você fazer isso. É razoável. Só que é o que acontece. Essa realidade que eu tô falando pra vocês, tô chutando, assim, um número de 2 salários mínimos no Twitch, com a base nisso, você streamando de 6 a 8 horas por dia, pelo menos 5 vezes por semana, com uma média de 150 a 200 pessoas te assistindo. Com isso aí dá pra você chegar perto disso. Se você não chegar em 2 salários, pelo menos 1,5 dá pra você conseguir fazer assim. Dá pra rolar. É bacana. Só que é um número grande, cara. Assim, eu falo pra você que sustentar 150 pessoas, 200 é muita coisa, entendeu? Assim, não é fácil, sacou? Dependendo da categoria que você se envolve, é complicado. E essa categoria em que eu estou é complicadíssima, né? MMORPG é foda. São pouquíssimos MMORPGs que conseguem sustentar público hoje. É basicamente o World of Warcraft, Black Desert e é isso, cara. Não tem mais nenhum. Porque o resto quer ver PUBG, quer ver essas bosta que tem por aí. Jogos que tem muito view, cara. Jogos que tem uma popularidade muito grande. Você tem Final Fantasy XIV, que tem uma comunidade absurdamente grande. Você tem Guild Wars 2. Desse jogo, velho. Cara, todos eles têm comunidades absurdas, cara. Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, EVE Online, as comunidades são gigantescas, cara. O EVE Online, ele não mostra todo o potencial dele ali no stream charts. Se você vai nos servidores, no próprio jogo, que o EVE Online mostra, você vê lá, cara, 10, 15, 20 mil pessoas online direto no jogo, tá ligado? Só que você vai na Twitch, não tem uma pessoa streamando, não tem ninguém streamando, não tem ninguém assistindo. E você não passa pela sua cabeça suprir essa necessidade? Então, cara, vamos lá. Então, assim, eu vou até chegar nisso aí. Então, o que acontece? Então, eu consegui montar esse público, e esse público que eu consegui montar no BDO, ele também não veio à toa, né, cara? Tem toda uma tentativa de montar o entretenimento para as pessoas, né, cara? Eu comecei fazendo o podcast das guerras, assim, aceitei, né, essa pica de fazer o podcast das guerras, fui por um tempo, não deu certo, era mais estresse do que a coisa, deixei o podcast das guerras de lado e comecei a fazer um podcast sobre os updates. Então, todo update a gente faz um podcast falando sobre tudo que aconteceu de atualização no SA, coreana, a porra toda, que é maneiro. E tem o King of Desert, né, que foi um evento que eu criei, que é um campeonato. Começou como um campeonato e hoje ele virou uma liga. É uma liga que acontece de temporadas em temporadas, geralmente é um mês cada temporada, e é uma liga PVP, tá ligado? Você se inscreve, vai ter ali toda a estrutura pra você fazer lutas, casar lutas, no final tem a chave, é uma liga, é um campeonato, né? De qualquer forma, dividido por categorias, tem Tier 1, Tier 2, Tier 3, tem a modalidade X1, modalidade X2, e é direto, tá ligado? O campeonato roda durante toda a semana, todo mês você vai ter ali 5 dias por semana que você vai abrir naquele horário e vai ter lá PVP rolando, porque o BDO ele te oferece, né, a Arena de Acha, que é um recurso, é uma arena, né, onde você trabalha como administrador. Eu tenho poder de administração da arena, então eu consigo montar a estrutura pra gerar um campeoto, por exemplo, que é muito foda isso, inclusive. Porra, legal pra caramba. Muito interessante. E ele permite monetizar isso de alguma forma? Não. Aí o que acontece, né, cara? O que movimenta o Twitch é a quantidade de pessoas te assistindo, entendeu? Quanto mais pessoas te assistindo, mais pessoas assistem dentro do jogo, dentro do próprio jogo. Ah, não, o jogo monetizar. Cobrar uma inscrição pro cara participar do PP. Cara, aí fica meu critério, né? Aí fica meu critério. Eu não Dá acho um prêmio que seja... pro cara, eu não sei se isso é não, possível. O prêmio rola. Tudo é premiado, né? A gente tem um patrocínio hoje do NoPing, que é, porra, um parceiraço absurdo, assim, né, cara? Que sempre foi. E nesse último agora eu tive apoio da própria Red Fox, que vai fornecer premiação de equipamentos da Razer e tal. Que foi bem maneiro. Interessantíssimo. Porra, aí sim. Porra, que top, hein, velho? Interessantíssimo, hein? Tá ficando melhor. Só que, assim, eu finalmente cheguei num patamar agora de manter, assim, muito organizado. A gente chegou num patamar de estar com uma estrutura muito bem definida, né, cara? Agora eu tô partindo para outras etapas, que é mais com a publicidade disso, né? Porque ainda tem pessoas que não são atingidas, tem pessoas que só jogam, né, cara? O cara não abre o Facebook, não abre
fórum, o cara não quer saber nada disso, ele só abre o jogo, joga e fecha e foda-se, né? Ele não tá antenado em nada que tá acontecendo assim. Então é difícil você chegar nesse cara, que às vezes até participaria, mas não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Então meu objetivo agora é chegar nesses caras. Então hoje, o que eu tô tentando fazer no Twitch é virar não só o cara que tá ali jogando e tal, trocando ideia, não sei o que funcionou por muito tempo, né? Por causa do canal, eu virei uma fonte de informações muito grande para iniciantes, né, cara? Tipo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, que me ajudou muito. Mas isso tem um limite, né, cara? Isso tem um teto do que você vai conseguir atingir de público com isso. Porque muitas vezes o cara, para vocês terem uma noção, também um outro dado muito legal também, se você faz uma stream, por exemplo, de 8 horas, de 150 pessoas a 200 pessoas, nessa stream você gira um público de mais ou menos de 2.000, 3.000 pessoas. Quer dizer, tem ali 150, mas, cara, tem um monte de gente entrando e saindo o tempo inteiro na parada. Então, às vezes o cara entra e fala, como é que faz isso? Você respondeu, ele, mete pé, tá ligado? Já foi. Ele não fica ali durante todo o percurso. Não são 150 pessoas. Eu sou desse, eu também tenho muita paciência, não. Não, normal. É assim que funciona para qualquer pessoa, entendeu? O fluxo de pessoas, ele é gigantesco, né? Então, por isso que você tem um certo limite do que você pode fazer com essa parada de, sou o cara que tira dúvida, sou o cara que esclarece. É maneiro, mas tem um limite. Então, eu comecei a partir, nesses pensamentos de expansão, eu quero criar alguma coisa que seja um entretenimento, que as pessoas queiram vir, assistir e ficar, tá ligado? Como se fosse um programa de televisão. O cara vai entrar ali, tá na hora do Clube da Luta, velho. Isso é meio que o que tá acontecendo agora, né? O cara chegar e, que hora que vai ser? Já vou preparar minha comidinha ali, minha pipoca que vai rolar, tá ligado? É 1 horinha, 2 horinhas ali que a porrada vai estancar, e é maneiraço, sacou? Tem a narração, a gente tem toda a estrutura, a apresentação dos caras, tem replay em tempo real, sacou? O bagulho tá muito maneiro, assim. De fato, é bastante interessante mesmo. Então, isso hoje tem sido meu carro-chefe, né, cara, assim, pra manter esse público e pra tentar crescer. O meu objetivo pro futuro, ele é expandir o Clube da Luta pra outros jogos, cara. Eu queria fazer o Clube da Luta no Street Fighter, eu queria fazer o Clube da Luta, tipo, no Dragon Nest, que eu sei que eu acho que tem uma estrutura parecida com a do BDO, de arenas, com administração e com PVP também, action maneiraço. Eu não sei. Dragon Nest é o que o Rafa se pronuncia. Olha, o melhor é PVP depois de Cabal pra mim. Então o Dragon Nest eu tô ligado. Só que aí a gente... bastante esse jogo. Eu esbarro alguns problemas, cara, que são os mesmos problemas quando eu pensei, cara, eu quero expandir pra outros jogos. Qual é o lance, velho? Tipo, hoje eu streamo BDO 8 horas por dia. Assim, eu streamo, se eu quiser streamar BDO 8 horas por dia, eu streamo tranquilo, velho. Não vai faltar conteúdo, tá ligado? Não vai me faltar conteúdo pra gerar no BDO. Só que, tipo, se eu for em outro jogo, cara, eu tenho um sério problema, porque eu preciso upar nesse jogo, né? Eu preciso progredir. E você progredir em vários MMOs até o endgame é complicado, irmão. Você vai levar muito tempo. É complicado, entendeu? Porque, tipo, eu não posso largar o BDO. Bem difícil. Realmente, é o que você falou, né? A questão é que corre um risco grande, como você mesmo disse aí. Se o BDO morrer, você tem que recomeçar algum outro jogo do zero, né? Essa é a questão, né? Aí tem essa dualidade, né? Pô, e aí, o que eu faço? Vou ficar tentando criar aqui um backup, tá ligado? Caso a questão do foco, BDO, né? Você tá foco no BDO. Pois é. Tipo assim, faz sentido, é um risco ocupacional, né? Vamos dizer assim. Exato. Então, talvez focar no como você tá fazendo, eu acho que é interessante, né? Porque, tipo assim, aí foi exatamente onde eu cheguei, porque, tipo, se eu tô investindo numa ideia que não precisa se restringir exatamente ao BDO, essa ideia pode se expandir depois, entendeu? Porque se eu tenho o Clube da Luta, ele hoje é do BDO, mas não necessariamente precisa ser só dele. Tanto que a ideia já é de expandir ele para outros jogos, né, se fosse possível, né? Se eu conseguisse, por exemplo, chegar num patamar de conhecimento igual eu tenho hoje, porque eu faço as narrações também das lutas. Isso também demorou para acontecer, porque é difícil, cara, você conhecer todas as skills, ou conhecer as principais, e conhecer as classes e tal, para você narrar em tempo real um jogo tão dinâmico quanto é o BDO, e que eu sei que é o Dragon Nest também, por exemplo, toma tempo, né? Demora tempo. Então é muito difícil fazer isso. É o tempo percorrido, né, cara? O tempo percorrido esse leva tempo. Então fazer isso em outro jogo é muito complicado. Gerenciar isso com outro jogo é muito difícil. O que vem acontecendo é que pessoas vão se aproximando, né, cara? A ideia, para isso realmente tomar as proporções que poderiam tomar, porque o que eu queria é ter um canal de PVP constante, cara, tá ligado? Esse seria, assim, o máximo pra mim, onde eu pudesse chegar num canal e o cara, abriu o canal 7 horas da manhã e ele vai até 10 da noite e tá lá, velho. Começou com o PVP do Dragon Nest, foi pro Street Fighter, foi pro BDO e vai rolando. E não necessariamente seria eu fazendo isso sozinho, entendeu? É isso que eu ia falar, você pode fazer como essas empresas grandes do YouTube, né, que contratam vários youtubers pra fazer conteúdo, né? Isso tudo é, assim, planos a muito longo prazo, né? Então, assim, a ideia, né, existe a ideia que está sendo trabalhada agora e a ideia que poderia ser, né, que é que a gente pode chegar, onde a gente pode chegar e fazer mais do que isso. Isso certamente aumentaria o público, né, drasticamente, abriria também o leque de público, né, porque... Você faria uma grade de programação
programação, né? Exatamente. Então traria muito Quando mais. você for mais colocar pessoas Dota, você ali liga lá. nós aí. Cara, o espaço existe para tudo, entendeu? Só que para uma pessoa só é muito complicado. Então, pessoas precisam se envolver com isso, né? Isso é muito difícil, porque você conhece pessoas e é aquela mesma história, né? Pode ser um cara muito maneiro e pode ser um cara... Um pau no cu. Pode ser um maldito, exatamente. Então é muito complicado. Mas a minha rotina hoje é essa, cara. Eu streamo 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia. O foco tá totalmente no Twitch. Hoje já tem uma pessoa envolvida comigo no YouTube, né? Que tá começando a me ajudar com a edição. A gente vai dividir as coisas lá. E talvez o YouTube volte, mas o YouTube é um ponto de interrogação, cara. Porque o jeito de fazer dinheiro no YouTube hoje é um jeito que eu não sei se eu quero me envolver. Que é o jeito de fazer coisa, entretenimento pra criança, né, cara? Entretenimento retardado. É isso que tá complicado agora também em relação de direitos autorais. Eu vi que mudou bastante coisa. Cara, o YouTube tá problemático. Realmente, o YouTube tá um lugar de retardado, você falou tudo. Então tá muito difícil de gerar conteúdo e conseguir dormir bem à noite no YouTube, tá ligado? Isso mesmo. O Twitch, cara, é um lugar que eu me sinto super confortável, tá ligado? É um lugar onde eu chego, cara, faço stream, conheço uma galera, tem muita gente maneiraça, essa coisa, troca ideia o tempo todo, velho, sobre todas as coisas, tá ligado? O tempo tem todo. muita gente. Mas você tem várias plataformas, né, cara? YouTube, né? Você tem várias plataformas, o próprio Discord tem um que eu e o Rafa usa, foi até o Rafa que me apresentou, acho que é o Clube Stream, tem uma audiência bem legal também. Acho que tem muitas opções, né, cara? Acho que, tipo assim, você pode ter o teu mesmo canal em várias plataformas, talvez. Já pensou nisso também, não? Sim. Então, não pode, cara. O Twitch, por exemplo, ele tem uma cláusula, né, de... Você não pode... não. Se eles tiverem streamar em outro lugar, você já era. E provavelmente o Cube TV, todos os outros também tem, tá ligado? E também é meio que virtualmente impossível, cara, porque como é que eu vou streamar 16 horas por dia, entendeu? Como é que vai fazer? Não existe também hora hábil pra você streamar tempo suficiente em todas as plataformas, né? Pessoal, vamos finalizando. Vamos falar que o Ulisses tá com preguiça de editar. Esse conteúdo tá parrudo. Esse tá parrudo. Mas os dois aí, porque a gente não só falou de quê? 3 jogos? Você quer falar do resto, amigão? Pô, falar do isso que jogou, pô. Tem Dragonite, tem CDZ, tem Ion, tem o próprio Black programas, cara, em outros programas. O Vindictus, que vale uns 3 programas. Tem o que mais? Fala aí o que tem pra jogar. O Cabal, o próprio Dragonite, mas isso vai ficar para outro programa. Eu agradeço a presença de vocês. Realmente foi bem esclarecedor, vários pontos aqui sobre a vida do YouTuber e sobre o conhecimento de jogos. Vocês conseguiram perceber que o conhecimento do jogo ele é aprofundado, né? E isso demorou. É verdade, demanda tempo. Demanda tempo, né? Tempo e dedicação aí. Que não... O pessoal vê lá o cara fazendo vídeo, falando um monte de coisa e acho que é fácil assim, né? Não é. Eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço o Igor. Olha, eu só quero interromper, que enquanto ele tá aqui no Discord, ó, jogando Black Desert Online aqui. Agradeço o Rafa. Isso é dedicação, hein, pessoal? Isso é dedicação. Só chamar, mano. Aproveitar que eu tô de férias aí, é nóis. Agradeço imensamente os Zeus. É nóis, cara. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço. Enfim, cara, se quiser chamar de novo aí, eu tô aí, porque ainda tinha muita coisa. Tem muita coisa pra trocar ideia também, até sobre essa parte de rotina, né, de trampo. Fora essas 8 horas de trampo, né, ainda tem toda a preparação, né, pra essas 8 horas. Então, background do background. Background do background. Mas é isso, cara. Pra quem tá interessado em se envolver com isso, é um universo que tem espaço, cara, pra todo mundo, mas é um espaço que tá cada vez mais difícil, né, porque tem muita gente querendo entrar, né, nessa área de games, tem muita gente querendo fazer, muita gente fazendo a mesma coisa, então meio que se você conseguir se destacar, né, exige um pouco também de criatividade, dedicação, né, cara, e buscar fazer coisas diferentes, né, nesse meio, mas tem espaço. Entender que muitas vezes não vai ser tão divertido quanto. É um trabalho, cara, tem dia que você acorda e você não tá afim de fazer nada, e você vai ter que abrir a live e ficar interagindo com 150 pessoas. Isso. Isso aí. Faz como qualquer outro trabalho, né? Exatamente, Faz o seu jabá, cara. Manda pau. Então é isso, galera. Cara, a princípio aí eu tô streamando fortemente Twitch apenas. Streamo todos os dias. Geralmente nessa faixa de horários começo às 3 horas e vou até o infinito. Às vezes rolam os eventos de lives de maiores períodos, assim, mas a rotina é essa. twitch.tv/ZeusADS. E a gente tem esse evento, né? O Clube da Luta, que acontece também diariamente. Tem sempre lutas acontecendo ainda só no Black Desert. Toda quinta-feira, às 7 horas, a gente faz um podcast
podcast das atualizações que aconteceram no BDO Mundo. E tá nesse dia 10 agora, domingo, eu espero que o podcast seja postado antes disso. Dia 10, a gente vai ter as finais aí da primeira temporada, né, do Clube da Luta que a gente tá realizando agora. Vai ser um evento maneiro, cara, vai ser só porrada boa. Então quem tem interesse em dar uma olhada assim no PVP de alto nível, né, do BDO, pode ser uma oportunidade interessante aí. Dia 10 agora, domingo, às 3 horas da tarde. E no YouTube a gente tem o canal que é Ghosts, né, youtube.com/Ghosts, com Z no final. Ou então você procura Black Desert no YouTube, certamente você vai ouvir minha voz em algum momento. Eu agradeço novamente a presença de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Temos uma escola de design gráfico e desenho. Vocês já sabem dessa coisa toda, né? www.mdcomics.com.br. Vai ficar feliz em atender vocês. A gente tem uma página, uma comunidade legal no Facebook, onde as pessoas postam os desenhos, as imagens delas. Na verdade, os desenhos que elas fazem. Uma comunidade muito legal. Você não tem críticas destrutivas, né? Isso é bastante legal, que é o MD Sketch Club, tá? A gente tem também um programa que sai toda segunda-feira, que é o Dica de Arte, tá? Pega esse programa, ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele não é um programa que você vai ver desenho só sendo feito. Você vai ver muitas coisas ali, algumas dicas. Isso que o Will tá falando, por exemplo. Às vezes você não tá afim de desenhar, às vezes você não tá afim, mas se é o seu trabalho, então você tem que fazer. Inteligência emocional. É um dos assuntos que a gente aborda lá. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ulisses. Fala, Rafa. Não, só pra qualquer um que quiser dar uma partidinha de Dota aí, sem compromisso, Xbox na Steam, tamo junto. Sem dúvida. E eu fico por aqui, pessoal. Fui.